Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estava morrendo de saudades, se assim podemos dizer, de estar aqui com vocês nessa quinta-feira primeira aqui do ano de 2010. E parece que foi ontem, né, que nós estávamos mandando um abraço, desejando a todos um feliz sempre. E por falar nisso, foi muito interessante, eu não posso deixar de registrar isso, que teve essas épocas festivas da humanidade, pelo menos do catolicismo, né? E a gente troca muitos e-mails, muitos telefonemas, muitos torpedos através do celular, e eu percebo que cada vez está mais forte, ou pelo menos eu tenho tomado como contumácia, como costume, de desejar a todos o que a gente já estava fazendo todos os meses, né? O até sempre. E como foi uma época festiva, esse feliz sempre, explicando por que a gente estava desejando feliz sempre, dizendo que quando a gente desejava feliz 2010, nós estávamos tornando restrito o nosso desejo a 2010. E quando a gente falava, ou fala feliz sempre, nós estamos tornando sem limites, ou seja, o nosso desejo é perene. E as pessoas, o mais interessante disso, falam, puxa vida, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Você tem toda a razão. E assim começaram a fazer. Então, isso é bacana, porque com o advento da tecnologia, a nossa televisão, simultaneamente agora ao vivo para o Brasil e para o mundo, via internet, pela internet, pelos telefones, isso tem uma forma de disseminação fabulosa, através da escrita. Então, muitas pessoas em muitos lugares deste Brasil imenso e do mundo estão se acostumando a fazer um novo desejo. E isso eu acho que são os mosaicos do novo ciclo, isso que são as sementes de um novo tempo que nós já estamos vivenciando. Então, isso é muito gostoso a gente sentir esse desejo, essa reverberação bonita nas pessoas, essa consciência de que realmente é uma nova linguagem, é um novo tempo, e tudo depende da parcela de cada um. Não se faz nada sem a parcela de cada um. O todo é constituído de um monte de parcelas de fragmentos. Pois bem, nesse nosso primeiro programa de 2010, que faz parte do Sempre também. Quero mandar um cordial abraço para o nosso amigo, que hoje eu recebi um e-mail dele, fiquei feliz, o Carlos Estrela, que ele estava desaparecido, assim, não respondi e-mail, mas eu sei que ele está bem agora. Todo o nosso sistema geográfico lá do sul de Minas, dizendo para os meus amigos veneráveis e outros queridos lá de Cruzeiro, que eu estou morrendo de saudade, espero estar aí em breve, faz 1 ano e 4 meses que eu não apareço por aí, parece que foi ontem. Eu devo estar aí em breve, porque eu quero e estou plasmando para estar lá. Estarei em breve no Sistema Geográfico e em Cruzeiro, abraçando todo mundo e sentindo toda aquela energia dos nossos irmãos. Ao pessoal de Araruama também, que está a cada dia crescendo, irmãos conhecendo outros irmãos, muitas coisas acontecendo, o núcleo está crescendo em Araruama, os estudos, isso é muito agradável, isso é muito bacana, a fraternidade está se disseminando por esse Brasil afora. Aos nossos queridos amigos do Rio Grande, Márcia, que tem nos dado um grande apoio, nosso muito obrigado, viu, Márcia? Isso é muito importante, você está num centro geográfico importante, o Rio Grande, um porto importante, uma entrada do Brasil, tem história, muito obrigado pelo seu apoio e pela sua audiência. E também nossos amigos e irmãos de São Paulo, de Brasília e de todos esses cantões desse imenso e lindo planeta azul. Pois bem, iniciando esse ano, nós estamos trazendo aqui um tema interessantíssimo e importantíssimo, assim como todos os demais. Mas como a gente não pode apresentar tudo ao mesmo tempo, nós vamos fazendo gradativamente. Hoje nós vamos falar sobre a raça brasileira.
Muito se tem falado ao longo de todos os anos de que o Brasil, celeiro do mundo, pátria do evangelho, país do futuro, isso e aquilo. Esse país maravilhoso, que eu tomei como pátria, vim para cá em 1954, todo mundo sabe da minha procedência, é um país tropical, é um país continental, é um país onde não temos terremotos, é um país onde a natureza não se revolta muito contra o que se faz no seu território. É um país que acolhe todas as nacionalidades do mundo, do planeta, vêm aqui, convivem felizes, harmonicamente, e realmente alguma coisa especial esse imenso Brasil tem. E nós vamos falar hoje qual é a origem da nossa raça, da raça brasileira. Não eu, que eu vim da Grécia, nem outras pessoas que vieram de fora, mas da raça em si. Esta raça brasileira que será a líder, se é que a gente pode denominar assim, de todo esse mosaico do novo ciclo que se avizinha. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso amigo, querido irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite. Oi. Você tá bom? Tô bom, tô ótimo. Pô, foi um... Se continuasse um pouquinho já tava bom, né? Você sempre me deixa sem jeito, né? Eu faço aqui. Não, é porque todo mundo, eu falo certo que todo mundo gostaria de falar, né? Bom, parabéns. Então, muito obrigado. Assim, é o que eu sempre digo, né? Quando a gente vem para cá, Eu vou falar depois de você teimoso, mas não tinha mais nada para falar. não tem nada para falar. Você vai falar sobre a raça brasileira? Pô, né? Você já falou tudo, falou que a raça brasileira é um mosaico do novo ciclo, você já resume o processo como um todo. Sim, mas aí, porque Não, nós vamos explicar nós o porquê vamos disso, falar né? alguns detalhes, né? Para esclarecer algumas coisas. Então vamos lá, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Você vê como está fazendo efeito esse negócio, essa conversa que a gente tem falado, né? Porque o teu discurso é um discurso de quem já... Não é só quem sabe da nova realidade, é quem já vive na nova realidade. E aí, se me permita uma correção, né? Fora, né? Assim, ser tão brasileiro quanto qualquer um parido nessa terra, porque o lastro, né, que te alimentou para nascer e o que te fez com que você primeiro ficasse na Grécia e depois viesse, isso tudo, sim. Meu pai era brasileiro também, né? Não só por isso, vamos centrar só na tua identidade, Sim. né? Isso, assim, são pontos, a tessitura entre alguma coisa que tinha que ser trazida ainda para cá, né? E aí isso vem e se entrelaça aqui de uma forma irreversível. Então, você, como qualquer pessoa que tenha adotado o Brasil por país, né? É tão brasileiro quanto qualquer um que tenha nascido aqui desde tataravô, ou o que seja, né? Sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que você falou assim, que daí é muito interessante, isso antes de dar um abraço para as pessoas, né? Da questão do mosaico do novo ciclo, né? Mosaico, então, você pega pedacinhos, né? E vai colando para fazer uma imagem, né? Eu acho que você, assim, é a prova viva desse processo, né? Que a gente tá fazendo aqui, nós e tantas outras pessoas ao redor do mundo, de uma forma ou de outra, né? Que é consolidar, tornar visível esse processo que a gente chama de novo ciclo. E o grande mosaico que nós estamos construindo aqui no solo brasileiro e por decorrência e por projeção para a raça humana como um todo, esse mosaico do novo ciclo, as peças que se encaixam nesse mosaico, né? E aí, por isso a felicidade do nome que você escolheu para isso, né? Cada um de nós, cada um de vocês. O dia que nós nos encaixarmos como peça nesse mosaico, forma uma imagem, e essa imagem é o rosto de cada um de nós, que é a nossa própria divindade, né? E eu acredito que a imagem ela está prontinha. É isso aí, são sinais de que ela está aí, né? Sem dúvida nenhuma, está prontinho e esse espargir de, às vezes nem tanto de informação, mas da felicidade de falar a respeito que a gente tem feito aqui nesses anos todos, e você tem feito, e a gente faz no dia a dia as coisas assim, e como isso repercute e se expande nas pessoas, é espargido consciente ou inconscientemente, através de toda e qualquer pessoa que já tenha tido contato com o que a gente conversa, ou com coisas semelhantes com que qualquer pessoa converse. Isso tudo cria uma realidade que conecta cada uma dessas peças de mosaico que são cada um de nós a uma imagem, né? E essa imagem, né, a única coisa que falta para ela é ela ser visível, porque pronto, ela já está.
Né? Isso é uma verdade. Sem a menor dúvida. Isso é cada dia mais perceptível. É. E isso é uma felicidade, porque a gente vive um momento ímpar. Né? Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, um grande fraterno abraço, é uma satisfação estar aqui. Eu desejo uma coisa para vocês todos, para nós todos aqui, né? Então, nos meados da raça lemuriana, quando o ser humano não tinha ainda o tamanho e a feição que nós temos hoje, e não podia ser ainda chamado de um ser humano, se aproximaria mais, se aproxima mais, com o que lendariamente se chama de cíclope, né? 3,5 metros, 4 metros de estatura, uma cor diferenciada tendendo para um bronze escuro, um único olho, né? Uma força descomunal, até para fazer frente ao que existia no reino animal naquela época, né? A Terra ela era envolta em brumas, o Sol ainda não se fazia plenamente, então o sentido da visão ele não existia. Existia o terceiro olho como uma protuberância, né? Não na função de olho exatamente, e que depois isso se introjeta e se torna o que a gente chama hoje de pineal. E a função da visão ela não havia se desenvolvido porque ela não tinha uma razão de ser. Primeiro porque as coisas se baseavam numa instantaneidade inconsciente, então as coisas aconteciam. A comunicação ela era feita em tom, assim, de forma gutural, porque o gênero da língua ainda não tinha poder suficiente para se manifestar, mas principalmente não se via nada. As coisas existiam, não é? Era uma visão psíquica que se tinha do meio ambiente, não era uma visão física, porque havia uma limitante para se ver a realidade, por causa do nível de inconsciência. Depois, com o passar do tempo, então, aí, meados da terceira raça mais para frente, houve separação dos sexos para apressar a evolução humana. Depois veio as coisas que a gente vai conversar em seguida, não é? E se adquiriu aí o sentido da visão, só que daí hoje as pessoas temam ainda em ver só aquilo que quer ser mostrado, que quer se mostrar, aquilo onde a luz reflete. As pessoas não veem o que é para ser visto, não é? Então acho que a gente podia tentar eleger 2010 como o ano em que a gente adquirisse a visão que nos compete. Não ficar mais como a visão do tempo da Lemúria, onde a gente não vê nada e onde a gente age muito mais baseado em instinto, ou baseado no astral, ou no psiquismo, essa coisa assim, e a gente adquirisse uma visão no mínimo racional, né? E talvez, se a gente se esforçar, uma visão baseada na mente abstrata, que hoje é a visão real. Esses são os olhos reais de todo mundo. Aí então a gente vai ver o que já está disponível para ser visto, né? E uma das coisas que está disponível para ser vista é essa figura que a gente chama de mosaico novo ciclo, que é a realidade. Então o que eu desejo para vocês é que esse ano vocês adquiram a visão. Vejam o que está para ser visto. E assim será e vai acontecer, com toda certeza. O que de melhor eu posso desejar a todos nesse ano 2010. Né? Muito bem? Muito bem. Jorge, a raça, nós falamos, quando a gente fala raça, a gente determina como etnia, né? Nasceu raça alemã e tal. Mas a raça é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Ela tem raça deriva, se eu não me engano, etimologicamente ela estaria derivada de raiz. Teria uma raça é uma raiz. Então, perfeito. Então, acho que é por aí que começa então a coisa? Especificamente da nossa, assim, o tema de hoje aqui, a formação da raça brasileira. Desde os éons, né? Então, assim, falar sobre a raça brasileira, né, é falar não só sobre um povo que existe agora, que ele é o resultado de toda a evolução humana. Com toda certeza. Mas nós estamos falando essencialmente da semente do futuro. Né? Tanto em termos genéticos, quanto em termos de consciência, quanto em termos físicos, tudo. No nosso dia a dia hoje, além de consolidar a história humana, né, visível, a gente está escrevendo as bases da história humana que ainda é invisível, né, e escrevendo as bases da própria invisibilidade, assim, a base, né, da própria convivência do humano com o divino. Isso é o que se faz no dia a dia. Jamais existiu nada nem parecido com isso que a gente chama de Brasil e de povo brasileiro. Porque antes era impossível, porque
o conjunto de forças que hoje existe aqui, se antes tivesse sido dado à humanidade, a humanidade não sobreviveria, primeira coisa. Segundo que o conjunto de forças que hoje existe aqui, né, ele é resultado de uma ação, né, das hierarquias, do invisível, do conceito de divino, que antes ele não tinha capacidade de se lançar no meio humano para fazer o que foi feito. Isso foi feito. Terceiro, que o que é dado a existir hoje no Brasil, né, para a raça brasileira, em termos de poder de escrever o futuro, jamais foi feito porque antes o futuro humano não podia ser escrito, porque havia pendência para resolver. Né? Então a gente está num momento em que o quadro, e não o quadro negro, mas o quadro branco, onde se escreve, né, o futuro, onde se ensina o futuro, onde se cria o futuro, ele está totalmente límpido. Né? E é dado, né, ao povo brasileiro, né, o escrever. Né? Isso nunca existiu, né, para nenhuma raça. Né? Nem na época áurea da Atlântida, que era a chamada Satyuga, a Idade do Ouro, onde convivia o humano com o divino. Então os reis de Edom, os 7 reis atlantes, eles coordenavam e tocavam a existência dos 7 povos atlantes, né? Não era o que é hoje, né, no Brasil, porque naquela época a humanidade ela não tinha a consciência que ela tem hoje, ela não estava preparada para fazer o que hoje ela consegue fazer. Então o que se tem hoje nunca existiu. Né? Não existe nada mais. E uma coisa também é muito interessante que assim, então a história humana ela foi feita baseada em as hierarquias. Então tem os reis daqui, os reis dali, os conquistadores, então as pessoas de sangue azul, esse povo que sempre dominou os outros através do poder ou da religião. E antes então era uma ou outra família que se atribuía o direito de ser divino, de ser rei, as coisas assim, quando os reis na verdade sempre foram parelhas manúsicas divinas, né? A partir de um certo ponto, né, aí toda uma gênese, toda uma raça adquiriu o direito à realeza, né? Porque antes... Mas aí verdadeiramente, ou não? Verdadeiramente, o povo brasileiro. O povo brasileiro. Porque assim, então, só fazendo um parênteses, depois a gente volta e encadeia com isso novamente. Tá. Quando você pega então o verdadeiro pai e mãe da raça brasileira, o Diogo Álvares Correia, né, que nasceu lá em Viana do Castelo e em 1510 daí estava passando com um navio na costa brasileira, daí afundou o navio, né, lá na Bahia, né? Aí os índios mataram todos, só sobreviveu um, e daí ele com a espingarda matou uma ave, e aí chamam ele de Tupã Caramuru, ou Caramuru, que é o deus do fogo e tal. Então ele se une com Catarina Paraguaçu, né, que ele era filha de Taparica, que era o grande sacerdote da região da ilha de Taparica. Então a união deles dois, e Catarina Paraguaçu é considerada a mãe das mães do Brasil, né? Então a união desses dois é que originou a primeira sequência de seres brasileiros, né? E aí então veio toda uma gênese que conhece uma mistura que vem muito simples. Diogo Álvares Correia Caramuru, que veio de Viana do Castelo, pertencia à ordem de Maris e ele era agartino. Vamos lá, vamos rememorar. Agartino, Não, já... Agartha, então, mundo assim, subterrâneo. Você pega assim, a origem de uma linha que é considerada de realeza. Então você é o rei que foi filho de não sei quem, que era rei, que era descendente dos deuses, quer dizer, de um agartino. Todos os reis, né, ganharam o direito de se chamar reis porque dizia que ele descendia ou do sol, ou de Tupã, ou de não sei o que e tal, ou era filho de Mancapaque, Mamaoco, Quetzalcoatl, né? Sempre atribui, sempre assim, não, eu sou rei porque eu sou filho da divindade. Né? E a divindade sempre foi divindade agartina, sempre a origem de todos eles, né? De Cabral, Quetzalcoatl, todos eles vieram do mesmo lugar. Jesus, Buda, né? Orfeu, Apolônio de Tiana, o primeiro Menés do Egito, os reis atlantes, todos eles vieram do mesmo lugar. Né? Pois bem, né? Só dando um exemplo, né, do Diogo Álvares Correia, né? Então a origem dele é a mesma. Né? E aí, então, todo assim, uma torrente, toda uma linha da gênese brasileira começa com o agartino que veio aqui em função manúsica. Então, hoje estava tudo escrito.
Tudo dentro do planejamento, tudo. Sem dúvida. Não foi nada de casual, não aconteceu, tudo programado. O acaso não existe. Não existe. Não, Perfeito. existe a lei Só da pra gente deixar claro existe a isso. lei da causalidade, né, que é uma das nuances da mecânica cósmica, né? Ou, se a gente quiser chamar aqui, der um outro nome mais correto para a mecânica cósmica, para a mecânica da lei, a gente pode chamar de mecânica aquibelina, né? Quer dizer, Aquibel. de Aquibel, que é a mecânica do próprio sexto sistema, onde tudo está encadeado, tudo tem uma razão de ser, e a lei, ela toma conta do processo. Porque antes, quando a gente via nesse processo de negação, onde existia o sim, o não, o bem e o mal, essa coisa toda, então haveria variantes com relação a isso. Isso hoje já não existe mais. Então, você pega, eu citei só um exemplo, agora a gente vai voltar e começar desde o início. Então, a gênese do povo brasileiro é completamente oposta ao que a história quer contar, que para cá só veio bandido, degradado, você não imagina. Aqui nesse povo, né, aqui nesse país, se misturou a fina flor da humanidade, né? Tanto da humanidade visível quanto da humanidade invisível, tanto dos mundos internos quanto dos mundos normais. Porque é interessante aqui, antes disso eu quero registrar aqui, porque ele está assistindo lá em Goiânia e está mandando um abraço para todos nós aqui, os telespectadores e nós, é o Vidão que está lá em Goiânia. Ô, curtindo. Vidão. Um grande abraço e tire umas boas férias aí por nós todos aí, né? Vidão, quando anda lá em Goiânia, o pessoal tem que botar óculos escuros, porque o Vidão esparge luz lá de um jeito que o pessoal deve até reclamar. Aumenta aí das oftalmologistas por onde o Vidão passa. Para você e para sua família, uma boa estada aí, Vidão. Boa estada aí, Vidão, faça o que tem que ser feito. Quando a gente fala de Brasil, nós já falamos isso em programas anteriores, e é muito bom hoje para a gente esclarecer DVs. Isso aqui também fica registrado em DVDs. A gente sabe que os DVDs têm corrido o mundo inteiro, principalmente no Brasil. Isso é importante para esclarecermos de vez. Quando a gente fala, muita gente me questiona, pergunta, puxa vida, vocês falam do nosso país, um país do futuro, um país da nova era, todas essas coisas, e a gente está vendo tudo isso aí que nós estamos vendo hoje. E a gente explica que isso é tudo um processo de purificação, não é isso, Jorge? É porque assim, então vamos... Tudo isso aí que está acontecendo para a gente... Vamos dar corda no processo, vamos lá, nós temos 40 minutos. Então assim, para chegar hoje, né, vamos voltar ao início do gênero, do próprio gênero humano. Então, de onde é que surgiram as quatro, as principais raças, né, que a gente tem hoje, né? Então a gente tem as três principais. A gente tem o negro, né, o vermelho, né, e o branco. E o amarelo? O amarelo ele é uma derivação, derivado do vermelho, né? É uma mistura, já é um ramo racial, né, de uma sub-raça da Atlântida. Quando a gente fala aqui sub-raça, não é em termos de inferioridade. Claro. Isso é muito importante, a gente vai conversar hoje, porque daí acaba com essa besteira, essa falta de conhecimento de achar que o branco é melhor do que o negro é melhor do que o branco, que o negro é pior que o vermelho, isso que é tudo igual. Todos nós somos derivados, inclusive, do negro, né? É uma mistura, não tem? E o processo de se fundir, né, na tônica do ciclo, isso pode ser um direito de lei. Então, a coisa assim que devia era enaltecer todo mundo, não assim, outro dia eu li assim, não querendo criticar, mas pessoal, vamos abrir os olhos. Porque senão, é porque a minha raça foi trazida para cá no ano de não sei quanto, então eu quero um ressarcimento, porque daí eu tive que sofrer, meus antepassados de 800 anos, não sei o que e tal. Tá, e aí, então, e quem é que vai indenizar os fenícios, os tupis, os egípcios, os assírios, os babilônicos, né? Quem que vai indenizar? As amazonas que vieram para cá, os atlantes que vinham para cá, e que vinham por função de lei, quando isso aqui ainda era completamente vazio, eles vão vir aqui, então, não, eu quero indenização porque no ano 1100 a.C. eu vim para cá, né, e eu fundei a cidade e tal. Que é isso, gente? Não existe mais isso. A gente tem que assumir a brasilidade, tem que assumir a condição de ponta do gênero humano, né, e olhar para frente, olhar para trás, não cabe a mais ninguém, né? Bom, então de onde surgiu a raça negra? Então, quando a gente fala em raça negra, a gente fala do continente lemuriano. Onde então até a terceira raça, como a gente falou, era o que se conhece como o cíclope. Depois então ele se divide, né, em macho e fêmea, para daí prosseguir a evolução humana. E aí é uma coisa muito interessante, porque antes o ser humano ele se autorreproduzia. Então, eu derivava o meu próximo sozinho, não tinha questão de dois. E aí a evolução era muito lenta, porque o meu seguinte era filho só de mim mesmo,
né? Então, demorava um monte. O que acontece? Se cria essa questão de duas hierarquias para gerar um único ser, quer dizer, a hierarquia feminina mais a hierarquia masculina, e eu pego duas linhas de evolução e misturo tudo que de bom e de ruim, né, em um só. Então, cada vez que um ser humano masculino e um ser humano feminino geram o seguinte, a humanidade e a evolução dão um salto. Sem sombra de dúvida. Né? Então, esse processo é que foi o grande atalho humano. Né? E que daí as igrejas falam de não sei o que, a queda no sexo, porque o mata é só falta de conhecimento. Ou tem o conhecimento, mas oculta o conhecimento para escravizar a humanidade e cometer crime de lesa humanidade, lesa evolução, lesa divindade, lesa pátria e esse tipo de coisa que o karma há de se responsabilizar e de colocar em ordem a seu tempo. Bom, aí então a raça lemuriana vem e deriva e cria a raça negra. Então, teve um momento da história humana em que só existia no planeta o negro. Né? O vermelho, né, que viria depois, ele era uma conjectura evolucional. O branco que viria depois, né, ele sequer estava ainda plasmado, porque havia uma série de coisas para acontecer. Aí, então, acontece o desenvolvimento das raças, né, da Lemúria, então acontece desenvolvimento até a terceira, início da quarta, as três últimas ficam com o potencial. Aí nesse processo, então, se inicia a Atlântida, daí o último lemuriano, ele já tem uma conformação física semelhante à que nós temos, né? Então esse negócio de dizer assim que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos e que não sei o quê, e que o homem de Neandertal e tal, isso é conversa fiada, isso não tem nada a ver. Porque as pirâmides do Egito foram construídas no ano de 4.000, 3.000 anos de Cristo, que nada, 33.125 anos de Cristo. Né, foram construídas as pirâmides. Muito mais antigas que os egípcios. Muito, com geopolímero, e foi construído pelo pessoal da Atlântida, assim, não tem nada a ver. Né? É porque, se a gente for falar assim, não, se a pirâmide existe há 33 mil, e se há 5 milhões de anos atrás já existia o lemuriano, né, o negro, né, negro, azulado, né, que era o único ser humano que habitava o planeta, né, por mais 5 milhões de anos ele tinha braço, perna, o outro tinha exatamente igual tinha. Né, você pega a Atlântida, então você pega a Atlântida, 3 milhões e meio de anos atrás já tinha o vermelho, que depois derivou para todos os que a gente chama hoje de índio, não são índios, tem nada a ver com índio, são atlantes, né? Então depois, 1 milhão de anos atrás, aí deriva e aparece, a partir da quinta subraça Atlante, o ário, né, o ário semita branco. Se 1 milhão de anos atrás já existia o branco, né? Como que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos? Isso a ciência diz, as pesquisas, né? E por assim, se o último segmento da Atlântida, ele existiu em seu apogeu tecnológico por quase 200 mil anos, né? Com Vimana, com construção, não sei o que, com controle, com tudo que é coisa. Ou você pega uma coisa assim mais primária, por assim, enquanto aqui na América já se dominava a ciência da astronomia, a matemática, a medicina, se fazia operação no cérebro, tinha aquedutos, a civilização completamente organizada, a Europa ainda estava andando assim, aqueles carros de boi, as coisas assim. Entende? A gente tem que botar em ordem a história humana, é a primeira coisa, para daí, colocando em ordem a história humana, descobrir qual é o lugar do Brasil na história. Né? É só isso que é necessário. Bom, então primeiro existia a raça negra, né? O negro, né, o lemuriano, e ele desenvolveu o que tinha que desenvolver e tal, aí a partir da terceira raça, aí então se iniciou o processo do que seria a Atlântida, né? Então a evolução do que, e daí na época da raça negra, se desenvolveu densamente, né, o que seria o corpo astral. Aí por isso que então a raça negra hoje canta melhor, é mais forte, ama mais, corre mais rápido, tudo que diz respeito à emoção humana foi parido, foi criado, foi condensado pela raça negra, quando o branco ou o amarelo sequer sabia que existia. Entende? Mas isso torna o negro melhor? Não. Torna o negro pior? Não. Torna o negro o quê? Humano. Né? Depois aí vem a Atlântida. Então a Atlântida teve, a gente já conversou aqui, 4 cataclismos, 2 milhões de anos atrás, 700 mil anos atrás, 400 mil anos atrás, 75 mil anos atrás. Aí teve o último, 10.545 anos de Cristo, quando aconteceu daí o dilúvio, essa coisa toda, né? Aí a Atlântida, então, ela tinha os Homo-Hau, Travatles, né, Toltecas, Astecas, Turânios, Semitas, Acádios migradores e Mongóis, a sub-raça Atlântica. Dos Semitas, quer dizer, quando já existia a organização Atlântica como um todo, existia as 7 cidades, a 4ª cidade Atlântida, né, que é Eldorado, né, das lendas, né, tão procuradas, né, e o pessoal procurava Eldorado no Brasil,
né, na América, então, porque as lendas diziam que Eldorado era na América, era no Brasil, e era, né? Eldorado era a quarta cidade Atlante e ia do Planalto de Goiás até o Amazonas, né? E logo vai se descobrir, a gente vai comprovar isso. Então, nesse processo inteiro, aí se desenvolveu a raça, o Atlante vermelho. Nessa época, né, o lemuriano negro, ele estava focado na África, parte da Austrália, e tinha a conformação de continente diferenciado. Aí, quando chega em volta da quinta sub-raça Atlante, né, e aí onde já há a mistura entre o Atlante e o negro, então, uma coisa assim muito interessante para se ler é História Filosófica do Gênero Humano. Sim, Né? sensacional, sim. Então, é de Santives d'Alvedre? Não, Fabre d'Olivet. Antoine Fabre d'Olivet. Mas Santives escreveu um livro também sobre essa questão. O homem, a parte oculta do ser humano, alguma coisa assim? Não é depois, isso? Depois aparece. Tá. Se quiser ser falado, aparece. Senão a gente fala outro dia. Bom, então, já há essa mistura, né, do negro com o vermelho. Há essa miscigenação. De início ainda há embate, a troca de cultura e tal. E o vermelho nessa época ele tem um domínio cultural porque a Atlântida ficou por 200 mil anos no seu apogeu e era uma estrutura onde miscigenava o humano com o divino. Né, mas não se pode pensar que daí a Atlântida dominava o mundo e o negro que tinha ficado na África era segregado. Não, porque, por exemplo, né, a gente pega o país do Haile Selassie, a Abissínia. Era Pérsia, né? Não, a Pérsia são o Irã hoje. Sim. A Etiópia, isso. a Etiópia, né? A Etiópia era diretamente ligada ao governo oculto do mundo. Né, e onde tinha lá a rainha de Sabá, que depois então realmente teve com o rei Salomão e tinha toda uma função para ser feita por causa disso e que tem a ver com o Brasil e uma porção de coisas, né? Então aí havia o contato, havia, né, a ligação entre o Atlante e o Lemuriano. Né? Então não existe isso de o negro ter sido segregado e o vermelho ficar aqui, não. Aí nesse processo, então, quando ainda a Atlântida está se desenvolvendo, né, parte, né, uma semente da sub-raça, da quinta sub-raça Atlante, que é a ário-semita, é levado para a meseta do Pamir, né, e lá começa a se desenvolver a raça ária. Então, você veja, o lemuriano está se desenvolvendo na África, né, e a África com aquele seu apogeu, não tinha nada a ver com o que é hoje, não é? Aí, ao mesmo tempo, está se desenvolvendo a Atlântida, e a Atlântida, então, ela vai e começa o Egito e vem o pessoal para cá, e Maia, Inca, Azteca, Tolteca, né? E os turânios, acados migradores, mongóis, todos são atlantes, cada um com a sua função, né? E ao mesmo tempo daí já está se desenvolvendo a raça branca, né? E na verdade o branco primeiro, ele é o ário-semita, né? Nem é bem branco, é branco meio avermelhado. Né? Depois então que daí dessa região ele vem para a Ásia, vem para a África, para a Europa e começa a desenvolver o que seria a civilização europeia. Só que daí e aí acontece assim, aqui eu tenho o negro resultante, o resultado evolucional, né, da Lemúria. Aqui no meio, né, eu tenho o resultado evolucional da Atlântida. Aí, nesse ponto aqui, inicia, no extremo da Europa, inicia o processo que vai gerar o ário-semita branco. Daqui da Atlântida, migra, né, aí já depois da última catástrofe Atlântida, né, migra para o que se conhece hoje como Europa, Car, né, que funda a Federação dos Povos Cários, que é o chamado proto-europeu, que deu origem à Europa. Então, a origem europeia, né, isso é uma coisa muito interessante, né? A origem da Europa, do ponto de vista, né, espiritual, do ponto de vista de conhecimento, né, ela foi feita, né, por um vermelho, por um índio, né, ou por um índio, por um Atlante, né, que era Cário, que era o sumo sacerdote, né, que depois gerou a Federação dos Cários, a filha de Car, de origem ordem das Caretídeas, que criou todas as ordens femininas que existiram no mundo depois, né, que tem a ver com as Amazonas, que saíram lá do interior da África e vieram, guerrearam, passaram pelo Egito e vieram se estabelecer no Pará e depois no Amazonas. Entende? Aí depois, então, veja, a Atlântida interfere na federação e cria a Federação dos Povos Cários. O ário-semita branco está vindo nessa direção e vem e se mistura com os cários. Então, o branco ário-semita se mistura com o Atlante aqui. O Atlante já havia se misturado com o negro.
né? E enquanto isso está acontecendo aqui no Brasil, né, eu tenho o quê? Eu tenho os tupis, né? Tupi é filho de Tupã. Tupã é um braço derivado, né, do conhecimento dos cairos, que é aquele que adora um Deus único, né? Sim, E que não isso que eu tem ia te nada a ver. perguntar. Então, os índios que já estavam aqui, esses São índios, Atlantes. são atlantes, tá? Sim, lógico. São parte dos cários, então, do desenvolvimento. A vergonha, o ramo é o único. Perfeito, tá. Parte foi para a Europa fundou a Europa, e parte veio para a América do Sul. sim, e parte funda a Fenícia, né? Sim, tá. O que hoje é o Líbano, aquela região ali, Tiro, Sidom, aquela região, né? Aquilo dali era a Fenícia, né? E os fenícios depois vêm para o Brasil, e aí no Rio de Janeiro fundam o que depois derivou, inclusive, para o próprio nome do Brasil, que daí é o Estado, né, brasileiro, Agni, Terra do Fogo. Então daí aqui, né, já tem um grupo, né, de atlantes encarregados de preservar a terra, preservar o ambiente, né? Então, são guardiões, tanto é que se daí quando os atlantes vêm e se deslocam para cá, é criada uma outra categoria de atlante, que é uma mistura já de ser humano com elemental, de uma forma diferente. O elemental adquire o status de humano para preservar um determinado lugar no Brasil. Então aqui, né, é como se tivesse sido assim, uma região sacerdotal que estava sendo preparada à espera, né, de uma fecundação. Em paralelo a isso está acontecendo daí a civilização na Europa, a civilização na África, e aí começando a se miscigenar. Aí, então, esse itinerário, essa monoevolução, ela vem pela Europa e sempre ordens secretas tutorando, conduzindo o trabalho, né, Sim, do ser humano. Chega em determinado momento, né, aí tudo isso vem para a Península Ibérica, né, Espanha e Portugal. Por exemplo, do ponto de vista de lei, é correto que daí então você tem nessa faixa da América do Sul, você tem então os incas, os maias, né, você tem Azteca, você tem aquele apogeu de civilização, aquela cultura, aquele trato com o divino, uma coisa assim, sabe, aquela riqueza, aquele bem-estar, sabe, aquela assim. E aí vem o europeu para cá, o espanhol, o português, o holandês, o inglês, vem todo mundo para cá e faz a maior farra e explora esse país aqui, esse continente, saqueia, faz o que bem entende, né, por 500 anos. Isso é errado. Se for considerar humanamente, pode ser. Do ponto de vista de lei, era necessário, né, que isso acontecesse. Por quê? Porque o resultado evolucional que estava lá naquele lugar tinha que se lançar para cá, tinha que vir para cá. E para que eu vou sair daqui e vou atravessar o Atlântico inteiro para ir para um país onde não tem nada que me interessa? Aí tem as lendas, a lenda do Eldorado, a lenda da Ilha Imperecível. Então, né, as lendas orientais a respeito do Brasil, as lendas da Atlântida a respeito do Brasil, e aí na Grécia, então, se fala a respeito, né, de uma cidade antiga, uma civilização, e o pessoal tenta localizar e ver que mais ou menos numa região que se aproxima do Brasil. Aí, então, toda a humanidade começa a se mover, né, em direção àquilo que ela mais quer, né, riqueza. Só que por trás da riqueza material que servia como isca, estava a riqueza espiritual, que era essa terra sendo preparada para receber essa gente. Que gente? O resumo evolucional, com seus amores e suas dores, né, suas perfeições e imperfeições. Então, eles se lançam para cá, né, para a América e para o Brasil. Quando se lança para cá, né, o Íbero, né, e veja que é muito interessante porque você pega Cabral, Colombo, Vasco da Gama, o de Viana do Castelo, o Caramuru, todos eles, né, faziam parte da escola do Infante Dom Henrique de Sagres, que tinha a ver com a ordem de Maria Isavis, com Templários, com a ordem do Santo Graal, com uma coisa que vai até a Atlântida. Entende? Então, há um conjunto consciente de ações para fazer com que todos os valores, né, ocultos, secretos, o que de melhor existe, se projete para o Brasil. Né? Porque isso aqui era a terra sagrada, a terra virgem, solo à espera do ser humano. Né? Aí, então, eu tenho aqui o Atlântico, e aqui Atlântico eu tinha aqui, então, os tupis, né, eles habitavam um conjunto deles chamado Atlantilhas. Atlantilhas afunda também depois da Atlântida. Daí eles vêm, né, e os fenícios junto com os atlânticos, que a gente chama de tupis, né, eles vêm e vão para Caracas, na Venezuela, depois vêm e vêm para o norte do Brasil,
né? Aí depois do norte do Brasil eles ficam naquela região e daí tem o Tupi Guerreiro, o Tupi Guarani, e fundam várias federações de povos. Nós tínhamos aí tem 3 as 7 lugares cidades. no Brasil, não era? Que você explicou em programas anteriores? Sim, sim. Não, e depois aí, uma vergonha, tem um ramo dos Tupis, sai da Venezuela, Isso, né, você junto falou com o aqui, filho do vamos Manu, repetir isso. né, e vem, né, e entra pelo sul do Brasil, e Isto- pelo sul do Brasil vai até o Roncador, né, até o centro do Brasil, onde se estabelece hoje. Já tivemos em Salvador também, né? Foi Salva- por ali onde começou tudo, não foi? Aí os Tupis esses descem por aqui e vêm e se instalam no centro do Brasil, né? Sim. E os Tupis Guaranis, junto com os fenícios, eles pegam aquela região do norte do Brasil, nordeste, e tem lá no Piauí as 7 cidades, que era Eu estive lá. a Federação dos Povos Tupis, Sim. né? E eles tentaram repetir no Piauí a escala e a estrutura que existia na Atlântida com suas 7 cidades, que existe na Garta. Impressionante lá. É um negócio fantástico. Então, há todo um movimento aqui, um movimento político, guerreiro, sacerdotal, para preparar a vinda. A vinda de quem? Dos deuses, porque os deuses eram brancos. Né? E por que os deuses eram brancos? Porque na época da Atlântida, né, havia uma diferenciação entre aqueles que coordenavam o povo, né, que eram os reis divinos, e o povo atlântico que estava em processo de aquisição de consciência. Então veja que se criou toda uma lenda, todo um mito, né, a lei criou para quê? Para que o europeu não fosse todo morto quando chegasse aqui, para que ele fosse tratado bem, com diferenciação. Só que o europeu que veio, havia 2 tipos, né, aquele que veio para saquear, né, e aquele que veio sabendo o que vinha fazer. Né? E o que veio sabendo o que vinha fazer, ele traz em si tudo que de valor, né, foi criado durante todas as dezenas e dezenas e dezenas de milhares de anos que a situação evoluiu no que hoje a gente chama como Europa, que não tem nada a ver com a história. Aí então eu tenho aqui já miscigenado, né, o ário-semita, que é o branco, e o atlântico, que é o vermelho, em todas as suas facetas. Mas só que é o seguinte, para que isso daqui seja representativo para a raça humana, quem falta? O negro. O negro. Um negro. Aí a lei se encarrega de fazer com que o negro... E, por exemplo, assim, você chega daí na época do transporte do negro para o Brasil, ou para a merda da escravatura, e chega lá e aí vai se reunir com um rei de uma tribo na África, né, ou um rei de uma nação africana, e falar assim, quem daqui gostaria de ir para o Brasil? Né? Uma cultura fenomenal. Né, uma liberdade fenomenal, a África toda verde, né, ligação direta com o próprio governo oculto do mundo, ligação direta com a tradição do Graã. Para quê? Por quê? Que alguém ia se lançar, claro. Né, já que daí, diferente do europeu, né, não havia daí nas nações africanas aquela ânsia pela riqueza, pelo ouro, que foi o que moveu os conquistadores ou os descobridores, porque na África isso tinha em abundância e tem até hoje ouro, diamantes. Nossa. E por que tem? Porque é um solo antigo. Né? O Brasil tem tanto ouro e tanto diamante quanto a África, só que ainda não foi descoberto, porque o Brasil, é como em termos de terra, é o próprio avô da humanidade, né? O que primeiro foi plasmado e foi solidificado. Aí então a lei, né, na sua rudeza do ponto de vista humano, ela faz o quê? Faz com que os melhores da África sejam trazidos para cá. A força. Né? A força. Né? E aí vem para cá e se misturam. Né? Aí então se mistura o negro com o branco, com o vermelho. Então, tudo que de melhor existiu na humanidade se mistura aqui no Brasil. Né? Aí, mas o meu antepassado, né, era um rei de uma nação africana e foi trazido para cá como escravo. Ônus da lei. Sim. Porque ao mesmo tempo que ele perde aquela vida humana que ele tinha lá, né, com todo aquele fausto, aquele luxo, aquela felicidade, e ele vem para cá e vai sofrer as agruras de uma vida de escravo, né? Ao mesmo tempo ele adquire, veja como é muito interessante, o negro que veio da África para o Brasil, ele adquiriu pela lei o direito, né, de ser o emissário, de ser a arca no qual repousava todos os melhores e maiores valores plasmados e criados por toda uma raça que foi a raça lemuriana. Então cada um negro que veio para o Brasil, né, e se fundiu aqui e criou a própria raça brasileira, ele era como se fosse a própria arca da aliança. A aliança entre quem? Entre a raça lemuriana, a raça ária e a raça atlântica.
Isso dá uma dignidade e dá uma grandeza que, se a raça negra, se os descendentes da raça negra no Brasil hoje entendessem esse processo, automaticamente deixar de existir qualquer resquício de karma da raça negra, da raça atlântica, da raça branca e dos processos que se derivaram em função A essência não tem cor, né? Não, e eram os valores que tinham que ser misturados, né? Então eram seres, mesmo tendo sido acorrentados, tendo sido trazidos em porões de navios, mesmo muitos deles tendo morrido, eram seres de alta estirpe espiritual, preparados e que tinham em si todos os valores e representavam toda uma raça, né? E precisavam levar esses valores para o Brasil. Da mesma forma, né, os índios, os atlânticos que existiam aqui, né, houve dois tipos de Atlântico, aqueles que se colocaram em embate contra os brancos, aimorés, tapuias e esses, e foram praticamente exterminados. E existia aquele, né, o Atlante inteligente, o Atlante guerreiro, mas ao mesmo tempo o Atlante sacerdote, que sabia do que tinha que ser feito, e esse se mistura com o branco. Por exemplo, o Taparica, né, que tinha a filha que era Catarina Paraguaçu, era alto sacerdote da Ordem dos Car, e era tupi, e ele dá a filha dele, né, para o Diogo Álvares Correia. E todos os chefes tribais naquela época... Com certeza ele sabia o que ele estava fazendo. Sem a menor dúvida. Todos os chefes tribais daquela época, né, por achar que o Diogo Álvares Correia era um deus, ofereceram 12 filhas, cada um ofereceu uma filha para ele. E ele disse, não, eu quero só essa, Catarina Paraguaçu, porque tinha função manúsica, né? Ele tinha uma origem agatina e ela também. E a partir daí, verdadeiramente começou a se constituir a raça brasileira. Exatamente. Aí depois há a miscigenação com os Atlantes, e aí em todos os níveis, e enquanto aqui daí está se criando a primeira onda, né, a primeira leva de seres diferenciados, né, de agartinos miscigenados com humanos, que é a raça brasileira, ainda continua evoluindo a humanidade. Na África, na Europa, na Ásia, em tudo que é lugar. E aí o que acontece? Peraí, você falou uma coisa ali que está suando aqui. Agartinos com humanos formando a raça brasileira? Cabral, Colombo, Diogo Álvares Correia. Sim, mas isso não aconteceu em outro lugar? Antes lá acontecia assim, o Manu criava, então ele criava a raça ário-semita e tal, e aí o processo ele seguia por conta. Sim, né? Nesse caso, por isso que me chamou a atenção. No caso do Brasil é completamente diferente, é outra gênese. Por isso. Outra gênese, é outra gênese. Para a gente pegar o fio da... Aí você veja que daí o Brasil, ele é o resultado de todas as expectativas da lei com relação às raças geradas. Paralelo a isso, continuava evoluindo, então, na África, na Índia, na Europa, no norte da Europa, todos os povos continuavam evoluindo. Naquelas raças, então, não tinha nada de intervenção divina? Tinha em seu início, e as ordens interferiam politicamente, né, do ponto de vista guerreiro, né, mas Castas. Ordens, mas não do ponto de vista manúsico, não se interferia para gerar a próxima raça. Isso, só para explicar. Exatamente. E aí, já na criação brasileira já teve? Desde o seu início. Desde o seu início. Né? E aí vem para cá, então, aí começa a vir para cá, depois desse processo, antes desse processo, então vem para cá fenício, egípcios, sumérios, os caldeus, todos os povos antigos, né, com tradição guerreira e sacerdotal, se miscigenaram no Brasil. Depois veio ali o ibérico, né, o ário-hindu da península, o ário-semita da península ibérica, né? Aí depois veio o negro e se misturou aqui. Aí então aqui já era um cadinho, já era uma mistura de todo o gênero humano para criar a raça do futuro. Só que é o seguinte, para criar a raça do futuro você tem que resolver tudo que de bom e tudo que não de bom ainda. Então o que acontece? Né, os seres humanos continuavam evoluindo em seus lugares respectivos. Os ramos raciais, famílias e guerra e não sei o que, conquista e sobe, desce, aparece civilização e some civilização, tal, esse negócio assim. E aí, de repente, se inicia um segundo êxodo para o Brasil. Acontece o seguinte, o Brasil estava preparado para receber, né, uma segunda leva de seres humanos, para se misturar com seus próprios antepassados. É como se daí então tivesse o Brasil o negro original, o vermelho original e o branco original. Criaram um gênero humano.
Agora vão pegar, né, as vertentes, as diferenciações desse gênero humano para que toda a história humana seja representada no Brasil. Aí então vem os êxodos, aí então vem japoneses, italianos, Com os adventos das guerras também, né? Que foi o... Que são artifícios, são mecânicas, Sim, né, mecanismos para fazer exatamente. com que haja essa E aí então todo mundo migração. procura, né, uma barca da salvação, que é no caso lá da barca de Noé, né? Sim. A arca de Noé, a barca de Noé para a raça humana é o Brasil. Então sempre que acontece alguma coisa, porque tem um exemplar de cada espécie, né, aqui no Brasil. Aí. Exatamente. E não só isso, toda vez que acontece, ele busca um porto seguro. Né? E a Arca da Salvação, que é a própria Agatha, aqui com certeza. É essa terra aqui. Então, no Brasil hoje, nós temos sim, todas as expectativas da humanidade, temos a representatividade de todos os ramos raciais, de todo o gênero humano que já foi parido. A nossa raça já está formada, né? a raça brasileira? Não. Ah, o que falta? Não, falta isso que está acontecendo agora, é dar rosto para o mosaico. Perfeito. Né? O ser humano brasileiro, em termos de compleição física, ele está pronto. Em termos de compleição kármica, ele está pronto porque nele está o resumo de toda a evolução humana. Em termos de ação divina, ele está pronto porque ele é a própria gênese da interferência, né, dos mundos internos e das ordens e dos próprios manus divinos que interferiram e vieram para o solo brasileiro. O que falta, né, para o Brasil é desenvolver, né, a joia da coroa, que assim, é desenvolver a cereja do bolo, que é a capacidade de ver o que ainda não foi visto pela humanidade, que é desenvolver a mente abstrata. Quando desenvolve a mente abstrata, aí o brasileiro, né, a nação brasileira, ela assume o seu lugar na história humana do futuro. A humanidade, ela vinha em um ritmo. Com o surgimento da raça brasileira, há uma inflexão na curva evolucional. A evolução, a partir da existência do Brasil, a partir do advento cósmico, né, que é isso que a gente chama de raça brasileira, né, ela muda completamente e toma uma direção completamente distinta. Inclusive na origem do nome, né? Porque o Brasil, que a gente ficou de falar aqui, né? Brasil vem de brasa também, né? Do Brasil ardente, né? Porque aqui sempre foi só... conhecido como Agni. Agni em sânscrito é fogo, que era a terra do fogo, né? E aqui tinha a madeira vermelha, que era o pau-brasil por causa do nome. E aí então vem o rei Fenício para cá e funda no Rio de Janeiro, né, o que seria o Império Brasileiro. E o nome dele era Badesir, e tinha dois filhos, né, Yetibal e Yetibal-Bel. Então tinha o Brasil do Norte, né, que pegava ali da região do Acre até na Bahia, para cima, passando pelo Rio de Janeiro, né. Aí então isso era o Brasil do Norte e a capital era o Rio de Janeiro, né. Aí tinha o Brasil do Sul, que a capital era Salvador. Tinha o Brasil do Sul, que aí era Yetibal e Yetibal-Bel, que daí tinha o Rio de Janeiro como capital. Isso, né? Aí os atlantes, então, conheciam essa terra aqui como terra de Basir, né? De onde o nome Brasil depois. Né? Os portugueses deram o nome de Brasil, porque já existia a questão da terra de Agni, terra do fogo, e aí como a madeira era vermelha, veio Brasil, a madeira, por conta do nome do país, e não o contrário. Né? Aí então a primeira capital do Brasil, Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil, Salvador, isso no tempo dos fenícios, né? Sim. E a terceira capital do Brasil, que seria a capital espiritual, era no centro do Brasil, onde os tupis, né, vieram para preservar aquela região toda, né, do Planalto central do Brasil, e que seria a capital do futuro, a terceira. Depois, em tempos de república, primeira capital do Brasil, Brasília. Rio de Janeiro. Ah, sim. Rio de Janeiro. Segunda capital do Brasil, Salvador. Terceira capital do Brasil. Já nos tempos atuais, Brasília, perfeito, Brasília. E Salvador, né, tem o nome de Sotero, eles se chamam soteropolitanos, porque Soter em grego é Salvador, porque gregos e fenícios e todos os povos se misturaram, isso aqui era uma grande confraternização cósmica. E dentro daquilo que nós divulgamos também, é importante a gente citar, dentro da questão das raças, que aqui, ninguém está aqui por acaso, né? Não. No Brasil, né? Não, isso aqui é direito adquirido, né? Assim, se você está aqui no Brasil, se você nasceu no Brasil, ou se você nasceu em outro país, né, e você emigrou para cá, ou quando criança, ou veio trazido, né, ou como você nasceu lá e veio para cá, é o seguinte, isso é direito adquirido, não se vem para o Brasil à toa, né, não existe isso, né, a lei não permite mais esse tipo de coisa. Então, se você está aqui, é porque você merece estar nessa terra. Faz né? parte do... E tem um dito que fala assim, ó, quando você entrar aqui, tire os sapatos ou tire as sandálias porque você está pisando em solo sagrado. Como a gente não vai andar no dia a dia no Brasil de pé no chão, obviamente, né? Mas então pelo menos se comportem,
né, de acordo, sabendo onde vocês estão pisando. Vocês estão pisando num verdadeiro templo onde se misturou toda a história humana, né, visível e invisível, e onde se plasma o futuro e o destino da humanidade e da própria divindade. Isso é o Brasil. Nós já estamos vendo, né? Apesar das pessoas sempre verem o lado porque, negativo assim, da que a gente tem que né? entender assim, que toda a humanidade que já existiu, todos os seres humanos que nasceram e morreram, eles deixaram um resíduo para ser resolvido, que é o astral, não é? E aí, então, todo esse resíduo que tem que ser resolvido, os erros e acertos, as dores e os amores da humanidade, toda a humanidade, desde a época da Lemúria até hoje, então, todas as catástrofes, as guerras, sobe o continente, desce o continente, morre nação, nasce nação, então, todas essas dores têm que ser resolvidas. E a dor só se resolve, e o amor só se resolve, né, quando ele se projeta em um organismo vivo. Então, a humanidade existente hoje, ela representa e ela tem em si todas as dores, amores e aspirações e conhecimento, né, de todo o gênero humano que já existiu. Isso é importante falar novamente mesmo. Então toda a humanidade representa tudo que já existiu. E por isso que tem os erros, ou acontecem erros hoje que jamais aconteceu. Por quê? Porque esse erro ele tem que acontecer para ser sublimado. Nós estamos numa época de zerar. Toda a humanidade que existe hoje, né, ela se projeta onde? No Brasil. Então se alguém erra, né, se alguém errou na China, né, há 10 mil anos atrás. Se alguém errou no Egito há 30 mil anos atrás, esse erro do Egito há 30 mil anos atrás vai se projetar no Egito hoje e se projeta no Brasil. Vai ser resolvido aqui. E vai ser resolvido aqui. Porque aqui há uma maneira diferente de se resolver, porque quando o erro humano, quando o erro do egrégor humano, quando o erro do karma humano acontece aqui no Brasil, porque todos nós escolhemos nascer aqui, acontece aqui, ele vai acontecer em uma outra ambiência, que é a ambiência onde se respira o futuro, se respira a paz, se respira o novo, né? E aí ele se sublima. Se sublima, tem impacto naquele erro que se resolve no Egito e naquele erro oculto que foi criado há 50 mil anos atrás. Então o Brasil hoje, ele é o laboratório onde se resolve a questão humana do presente, a questão humana do passado, né? O zerar, o reescrever o passado humano passa por uma compreensão e uma homogeneização e um equilíbrio da raça brasileira e resolve a questão humana do futuro, porque as sementes do futuro estão nessa terra aqui. Que sementes? O que se pensa aqui, o que se deseja aqui, né? Isso tudo depois vai vir e vai nascer como ser humano do futuro, né? Nesse momento que a gente vive e nas gênesis seguintes, nos universos seguintes. Então, pelo que nós estamos falando hoje aqui, nós estamos vendo que nós fazemos parte, independente dos lugares onde nós nascemos, e que nós estamos num grande país, no país realmente do futuro. Nós estamos constituindo a nova raça, a raça da nova civilização, a raça do mosaico, estamos moldando o mosaico do novo ciclo realmente. Então vamos procurar sempre fomentar esse aspecto positivo do nosso país, onde nós estamos. E isso nós vamos, dessa forma, estar ajudando a implementar. E por falar nisso, só complementando antes de dar a palavra, nós temos falado em outros programas, e eu creio que, já estou me comprometendo aqui, a gente falar um dia sobre isso, porque outras doutrinas, religiões, vamos chamar de tudo que for um atributo, sempre falam dessa importância que você já falou aqui diversas vezes, já falamos, de que o que nós fazemos hoje resgata o passado. E eu sei que as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Então nós vamos fazer um programa específico sobre isso. A gente pode conversar e ensinar exatamente a mecânica de transformar o passado de cada um. Perfeito. Isso seria muito importante. E a gente resolve daí toda a questão do karma do antepassado e resolve a derivada disso, que é o problema de saúde de cada um. Isso acho que faz parte desse processo de tirar o véu que nós temos nos olhos, né? E a gente se comprometer de fazer com que esse ano a gente adquira uma visão mínima. Exatamente. Então, para a gente tornar claro como é factível, como é possível, nós aqui hoje resgatarmos coisas que passaram aqui eu acho que é mais do que factível, né, Grego? Assim, eu vejo como nossa obrigação. Então pronto, tá, né? Compromisso assumido. O brasileiro, né, esse povo diferenciado, alegre, assim, quase criança, assim, quase infantil, né? Povo maravilhoso. Completamente, por estar preparado para o futuro, por estar criança no futuro, tem que descobrir que tem uma obrigação muito grande com relação ao restante do mundo, ao restante do gênero humano, que é ensinar, que assim, sempre no mais novo, né, reside a esperança da própria lei. Então a esperança da lei hoje, ela reside na nação mais nova, ela reside no povo mais diferente, mais preparado para isso, que é o povo brasileiro. Então o povo brasileiro tem por obrigação
espargir, repartir, ensinar, né, para a humanidade inteira isso que tem intrinsecamente, e que daí, como a gente não sabe exatamente o que é, a gente chama aqui do tal do jeito brasileiro. Sim, né? E certeza. Que é uma capacidade, né, de usar a mente abstrata, né, de uma maneira ímpar e única no mundo. Só que como a gente não sabe ainda como usar, então a gente usa para brincar, para se divertir humanamente, tipo assim. Aí você, mas no Brasil tem problema, tem isso, não sei o que, tem problema. Claro que tem, porque no Brasil tem que acontecer problema, tem que ter pobreza, tem que ter doença, tem que ter o quê? Porque isso daqui é o laboratório, né, onde se resolve a questão humana. Tudo. Se não acontecer aqui, vai acontecer aonde? Em lugar nenhum. E depois é o seguinte, nós conversamos outra vez, que enquanto tiver um ser humano ainda em estado de não harmonia, não adianta que a humanidade inteira vai estar imperfeita. Né? Então o brasileiro, a nação brasileira tem por obrigação, primeiro, entender quem é, assumir o seu lugar na história de elemento transformador da história humana, do passado, do presente e do futuro, né? E fazer com que a humanidade veja o que tem que ser visto. O que tem que ser visto? Isto. Né? O Brasil tem que ser respirado, o Brasil tem que ser sentido, o Brasil tem que ser visto, o Brasil tem que ser compreendido e o Brasil tem que ser miscigenado. É hora de a gente fazer a miscigenação ao inverso, é fazer com que todos os valores que vieram para o Brasil para adquirir consciência e que hoje são conscientes, né, do presente, do futuro, da divindade, amadureceram no processo evolucional, esses valores sejam devolvidos para o gênero humano pelo mesmo caminho que vieram. E qual é o caminho que veio para cá? Através do caminho do karma que nos facultou nascer aqui. Eu devolvo para fazer com que todo o gênero humano se transforme e o karma humano seja sublimado. Né? Esse é o maior e o melhor e o único trabalho e a nossa obrigação, transformar o gênero humano, nem mais nem menos. Que coisa maravilhosa, tem coisa melhor do que isso? Não. Então, nós estamos aqui nos comprometendo, no nosso próximo encontro nós vamos falar exatamente sobre como que nós podemos resgatar o passado. E nós estamos falando disso. Isso, e é tranquilo, e assim, a gente pode analisar do ponto de vista de mecânica concreta, isso é lógico, isso assim, e a chave do processo, né, é aquilo que a gente tem conversado aqui. É olhar. Quando você olhar para alguma coisa vai olhar de volta para você e você transforma, né? E é transformado. E isso é irreversível. Isso é um processo físico, isso é magia. Então tá bom. Jorge, obrigado por você estar aqui hoje. Imagina, um prazer. Vocês devem estar estranhando em casa, o relógio daqui do nosso estúdio difere do relógio horário normal brasileiro. Então, nós começamos um pouquinho antes, estamos terminando um pouquinho antes das 9 horas. Então, que vocês tenham um feliz sempre. Um grande abraço. E o que mais, Jorge? Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Lembre o seguinte, cada um de vocês que está aqui no Brasil escolheu esse país, essa família, essa mãe, esse pai, esse trabalho para fazer. Então é o seguinte, façam, trabalhem, sejam intrépidos, né? Formidabilíssimos. É hora da gente fazer o que a gente nasceu para fazer. Nem mais nem menos. Ou a lei vai nos cobrar. Um fraterno abraço, até sempre e fiquem em paz. Até sempre. Vida inteligente. Vida inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente, através da sua TV Floripa, canal 4 de Florianópolis, e também transmissão para o Brasil e para todo o mundo via internet. E hoje, um pouquinho antes de vir para cá,
que eu não gosto, nunca gostei de guardar segredo de nada, recebo a boa notícia que é muito provável, já venho em contato já faz um bom tempo, desde o ano passado, é muito provável que em março, no início de março, nós estejamos entrevistando no Vida Inteligente o digníssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu espero que corra tudo bem para que possamos trazer o dirigente da nação aqui para nós podermos interagir com ele. Essa é uma alvíssara. Por outro lado, também gostaria de mandar aquele fraterno abraço para todos aqueles nossos queridos amigos e irmãos que nos prestigiam toda quinta-feira, há quase 5 anos já, fazendo com que essa egrégora vá crescendo cada vez mais e nós vamos moldando o grande mosaico do novo ciclo que nós já falamos no programa anterior, novamente, mais uma vez. E também anunciando hoje, eu gostaria que o Fernando colocasse no ar, que vai começar agora, em março, uma nova turma do CAOP, que é o curso de formação de parapsicologia clínica do Sistema Grisa, do Pedro Grisa. Fernando, por gentileza, coloca aí no ar, isso. Estão aí os telefones para formar parapsicólogos clínicos, é um curso de formação para quem já tem o 2º grau e queira especializar-se nessa técnica, entre em contato através desses telefones que estão aí no seu visor. Tá? E, pois bem, e nós trouxemos hoje como tema, já havíamos anunciado no programa anterior, que nós temos sempre falado aqui no Vida Inteligente, coisas que não são usuais. Usuais, pelo menos, de público. Não se fala muito em público que nós falamos aqui. E falamos muito de questão de tulcos, em algumas vezes falamos em tulcos, nós estamos conversando hoje lá fora antes de começar. Tem algumas pessoas que ainda querem esclarecimento sobre determinados temas, e é claro, nós vamos com o tempo, no seu tempo certo, nós vamos conseguir sanar todas essas dúvidas, as quais, muitas delas, nós também as temos, e debatendo-as, as respostas se fazem presentes. Isso, então, quando nós fazemos o programa Vida Inteligente aqui, é um aprendizado para todo mundo, inclusive para nós aqui, que estamos aqui conversando com vocês. E a gente tem falado muito sobre passado. Já fizemos programas sobre presente, passado e futuro, já falamos muitas vezes do passado. E o nosso entrevistado, nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está aqui novamente hoje conosco, sempre nos falou que é possível, e estamos aqui hoje, trabalhando, e tudo que nós fizermos hoje, se o fizermos dentro da lei, dentro dos conformes, podemos dizer assim, nós vamos estar resgatando todo o nosso passado. E eu achei por bem, e vocês foi ao vivo isso no programa anterior, abordarmos esse assunto para tentar esclarecer de vez como nós podemos mudar o passado. É possível mudar o passado? É possível zerar o karma? É possível transmutar tudo isso aí? E me parece que é possível. Então, hoje, durante 1 hora, nos próximos 60 minutos, nós vamos estar conversando sobre isso. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Boa noite. O Lula vai estar aqui, então é pouco massa. Assim espero. Eu espero. Pelo menos eu tô dizendo em público para potencializar esse desejo e para que isso está muito bem encaminhado. Estou em contato já com a assessoria dele já há um bom tempo. Já recebi telefonema, já estamos com troca de e-mails. Grande criatura vai ser uma coisa então, eu acho que é o dirigente do celeiro do mundo. É um brasileiro dirigindo o Brasil. Perfeitamente. Né? Nós falamos isso no programa anterior. De corpo brasileiro e de alma brasileira. Então, se correr tudo, espero e vai correr tudo bem, nós vamos ter aqui o homem que dirigiu a nação nos últimos 8 anos. E escreveu o seu nome na história. Isso é irreversível. Muito bem. Antes quero comentar. Boa noite a todos. É bom estar aqui. Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez. Então, você falou uma coisa que é muito interessante de esclarecer e que tem a ver com o objeto da conversa hoje, que é a questão de, você falou sanear uma dúvida e aí depois complementou, corrigiu para sanar uma dúvida. É as duas coisas. Ambas, né? Sim, porque a dúvida, assim, primeiro assim, quando você está, ou você está mentindo, ou a gente mente sobre alguma coisa, supondo que alguém menta nesse planeta ou nesse país, porque ninguém mente, todo mundo fala a verdade. Mas então, quando alguém mente,
mesmo assim ele está falando ou descrevendo uma realidade que ele mesmo criou. Ele criou uma realidade no astral, isso tem a ver diretamente com o assunto de hoje, né? E aí ele está descrevendo aquela realidade. Quando eu estou descrevendo uma verdade, a verdade é descrever um fato, né? E o fato, ele foi criado em determinado momento e teve envolvimento de seres humanos aí, isso fica lastreado em algum lugar no plano astral, na mente concreta, no mundo invisível. E aí, por assim, eu tenho uma dúvida sobre como as pirâmides foram construídas. Por exemplo, né? Vamos supor, né? Sim. É um fato, foram construídos. Seres humanos participaram desse processo, ou toda a mecânica para isso tudo. Quando eu digo que eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa e você me esclarecer essa dúvida, ou você me dá o teu ponto de vista sobre alguma coisa que você ouviu e você me dá um desvio do fato, né? E aí isso pode ser uma boa intenção, um engano, eu posso estar mentindo deliberadamente, então eu te dou um caminho e te lastreio, te ancoro, né, em um lugar tipo assim, virtual que não existe, fisicamente, porque não é o fato, mas ele existe virtualmente, porque foi criado na cabeça de alguém, né? Ou eu digo, não, as pirâmides foi assim, assim, assim. Daí o que eu faço é te lastrear com a realidade que aconteceu naquele momento e que existe ainda até hoje. Então, quando você vai responder uma pergunta para alguém, né, com conhecimento de causa, quando você vai responder com a verdade ou com a tua interpretação da verdade, você está ligando a pessoa ao fato, né? Aí, a partir daí, a pessoa interage com o fato e aprende o que quiser. Então, E o fato se faz presente, né? Não, Eles... uma vez que você está conectado com o fato ele faz questão de ser entendido a um ponto tal em que você saiba tanto a respeito que você seja o próprio. Esse seria o máximo da compreensão de um evento humano, né? Aí então, quando você vai esclarecer uma dúvida, ou sanar uma dúvida, ou sanear uma dúvida, você vai assim, eu estou aqui, eu gostaria de saber sobre as pirâmides estão aqui. Aí eu não tenho o caminho para chegar nesse lugar. Você vem falar para mim, ó, o caminho assim, ó, foi assim, nessa época, aí você me dá a direção para. Aí eu olho para o teu conhecimento sobre as pirâmides, só que daí, quando eu olho para o teu conhecimento, quer dizer assim, as pirâmides, né, aquele conhecimento, ele está em você porque você tem o caminho. Daí você reparte o conhecimento comigo. Você me dá o teu caminho para chegar até lá. Quando eu estabeleço um caminho até lá, aí eu consigo aprender o que eu queira, ou fica só nisso, mas não importa. Então, esclarecer uma dúvida seria o equivalente a sanear mesmo uma dúvida, porque quando tem uma dúvida, eu estou com as minhas diretivas, né, de percepção apontadas para locais errados, né, e aí então cria a necessidade de esclarecimento. Quando você me esclarece, você me dá a direção, né, me orienta, aí vem a questão do mestre, aquela confusão toda, não é? Que não existe, não é nesse sentido. O mestre só existe um, né? Os outros são todos discípulos. Então, quando eu olho daí nessa direção, eu alinho, né, a minha vitalidade em função de resolver essa dúvida, e aí ela é esclarecida. E a dúvida, para ser gerada, ela é um conglomerado de forças que faz com que eu queira saber isso, né? E é isso que move a busca pelo conhecimento. E quando eu tenho um conglomerado de forças que me leva a querer saber alguma coisa, qualquer coisa, sobre o passado, presente, futuro, sobre a morte, não interessa o que seja, qualquer conhecimento. Então, é um conjunto de forças que daí cria em mim uma vontade, e é uma vontade exatamente igual à vontade de comer manga, de tomar água, de descansar, de ir passear. É uma vontade como outra qualquer, só pode mudar a intensidade. No momento em que eu dou atenção para essa vontade, que é a vontade de saber sobre isso, e eu a atendo, eu passo a ter contato com o conhecimento. Então você tem que primeiro dar atenção às tuas dúvidas, dar atenção aos teus anseios por alguma coisa que você queira, um conhecimento, qualquer coisa, porque é um conjunto de fatores que te leva àquilo, né? E uma vez atendido, daí você por conta resolve. Isso que é sanar uma dúvida. Num programa que nós fizemos juntos, você disse, fiz um comentário com o passado, que eu falei que sempre eu sentia saudades do passado, e você falou que quando a gente pensa no passado, nós despendemos energia, perdemos energia. Lógico. Tá. Considerando que nós podemos mudar o passado, segundo nós vamos conversar hoje, vamos falar a respeito. Nós podemos fazer isso. Já falamos de presente, passado e futuro, e estamos vivenciando e falando muito, inclusive criando, não seria o termo apropriado, o modismo, né?
que o modismo é temporário e o nosso é perene, o sempre, nós temos falado muito do sempre. Como conviver, como fazer uma conciliação com a mente concreta ou abstrata, também podemos falar sobre isso, né? Porque ainda nós estamos no entendimento das duas, né? Exercitando. Como é que a gente pode viver no presente, passado e futuro e o sempre ao mesmo tempo? Fui claro no questionamento? Sim. É que assim, Grego, o presente, o passado e o futuro são abordagens humanas de um deslocamento experiencial, de um deslocamento evolucional dentro do sempre. O sempre, ele engloba o conceito humano de presente, passado e futuro e o conceito divino de presente, passado e futuro. O sempre existia, existe e vai existir. Sim. Né? Na medida em que seria o equivalente ao seguinte: na medida em que o sempre se projeta na matéria para viabilizar a evolução humana, ele se transforma fisicamente em coisas tangíveis que a gente conceitua como presente, passado e futuro. Seria como se o espírito do presente, passado e futuro fosse o sempre, né? E a alma, o corpo, fosse o que a gente conceitua como presente, passado e futuro. A gente conversou aqui uma vez que o tempo, ele vem da raiz sânscrita tan, que é corte, né? Então o tempo, ele é um corte na eternidade, ele é um corte no sempre. E o tempo é um conceito humano. A diferença entre o que eu estou vivendo agora, o que eu já vivi e o que eu vou viver é a maneira como eu vou abordar, a maneira como eu vou encarar isso. Se eu tenho memória, se eu estou vendo agora, se eu faço projeções que por força da vontade, sabedoria e atividade, da minha consciência, eu posso transformar em realidade ou não. Então, vamos começar a desenrolar essa coisa. Isso. É muito comum e é usual as pessoas falarem assim: se arrependimento matasse, eu já estava morto. Né? Muito comum. É muito comum. Só que é o seguinte: arrependimento mata. Né? Arrependimento, na verdade, ele é o mecanismo que dispara todas as forças, né, que tendem a degradar a rede vital para derivar para aquilo que a gente conceitua como doença. Deixa eu só fazer uma parte que é importante nisso aqui. Sim. Se o arrependimento, nós falamos também nos programas aqui que as coisas hoje elas estão aflorando. Vamos dizer, você acabou de dizer o arrependimento. Se eu me arrependo de alguma coisa, esse arrependimento está aparecendo para mim, para que eu possa estudá-lo, transmutá-lo. Então, como conciliar? Mas isso não é arrependimento. Não é? O que é isso, então? Não, isso é consciência, é diferente. Ah, tá. Então tem... Errar é humano. Né? Porque o errar é experiência, o errar é aprendizado, e quando eu erro, eu dou a chance para que aquele erro ancestral se manifeste, né? E em mim se resolva. Isso é evolução. Quando eu erro, e aí vem isso que você falou de arrependimento, que o arrependimento nesse caso não é o conceito de arrependimento, ele é compreensão do erro. É diferente. Aí isso implica em evolução, e esse é o caminho para evoluir, porque não adianta eu achar que eu sou perfeito ou fingir que eu sou perfeito ou usar uma máscara, quando eu tenho uma série de seres em mim para se exteriorizarem e se resolverem. Então isso não mata? Não, isso é evolução. Perfeito. Né? Então, o compreender o erro, né, analisar e sublimar para que ele não se repita em você. E qual seria o arrependimento que mata? Arrependimento é aquele: eu fiz o erro, eu errei, eu erro novamente, e a desculpa para cometer o erro, é não, eu errei, mas me arrependi. Aí errei de novo, conscientemente. Ah, mas eu me arrependi. Então você fica alimentando alguma coisa que a lei te deu o poder de sublimar. Perfeito. Ou então você fez alguma coisa, ou deixou de fazer, ou queria fazer, porque o arrependimento, o que é prejudicial e que mata, né? Ele não é só assim, eu errei, né, e aí me arrependo por ter errado. Não, pô, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, se eu não tivesse. Então, tudo que é coisa que eu acho que poderia acontecer, que eu acho que eu poderia ter feito, caminhos na vida que eu acho que poderia ter tomado. Justificativas, né? Aí eu me arrependo, por exemplo, assim, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu tenho dois caminhos, Grego, tá? Eu estou aqui e aí estou dirigindo, né? Eu tenho o caminho A e o caminho B. Daí, eu não sei qual é que é o caminho, então eu vou pelo caminho A. Aí eu ando, chego lá na frente, daí então furo o pneu, não sei o que, chove, e aí quando começa a chover, quebrou o limpador de para-brisa e eu culpo a chuva, mas não é. Então uma série de coisas, né? E aí eu paro assim, putz, se eu tivesse ido pelo caminho diferente, a coisa toda teria sido diferente. Não existe isso.
Não existe isso. Concordo. Porque quando você está em uma encruzilhada qualquer, você vai tomar uma decisão no dia a dia, uma decisão estratégica para a tua vida, uma decisão evolucional, não interessa qual seja, uma vez tomada a decisão, só aquela existe. A outra alternativa, Sem né, dúvida. ela é uma conjectura tua, poderia ser assim. E ela já nem mais existe fisicamente, porque como você tomou a decisão e você se deslocou no A tempo, outra se desfez. a outra, o que você pode fazer é voltar para aquele ponto de origem e tomar uma outra decisão. Não, agora eu vou pela esquerda, né? Mas o da esquerda não é o contrário da direita, ele é um outro caminho, porque é um outro tempo e você agora já está diferente. Por quê? Porque você foi por um caminho, errou, viu que não era aquilo que você desejava, você volta e toma um outro caminho. Então, nunca pode existir o arrependimento assim, mas se eu tivesse feito isso, eu deveria ter feito aquilo, esse tipo de coisa. E aí então, o que acontece? Veja só como é que é. Isso tudo tem ligação com o passado que você está falando, né? Não, Porque isso é coisa o que passado. aconteceu, claro, não, nós né? estamos falando sobre o assunto Exatamente. do dia. Isso Por é isso o que passado. me chama a atenção. Né? Isso é o passado. Então, eu deveria ter tomado um caminho, né? Aí eu tomei um caminho que eu acho que foi o caminho errado, por exemplo, né? E aí uma série de coisas aconteceram que não era o que eu desejava que fosse. E aí então, em vez de eu parar, entender e refazer, eu fico pensando assim, puxa, mas eu deveria ter, né, jogado naquele número, puxa, eu deveria ter tomado aquele caminho, eu deveria ter aceitado aquele emprego, aquela mulher era perfeita para mim, aquele homem era perfeito, aquela coisa assim. Então, aí você fica criando uma realidade que não existe em função de alguma coisa que não é o que é real. Então, você está vivendo aqui e aqui você tem o dia a dia que você está criando e despendendo vitalidade. Né? Você tá... agora ficou claro o despender energia, perfeitamente. Claro, você está aqui no dia a dia, você está trabalhando, a gente está conversando, você está pensando, amando, sofrendo, desejando, corrigindo. Isso, você não olha para alguma coisa e não ouve, e não pensa e não fala, você não faz nada sem despender vitalidade. Né? E o despender vitalidade é criar um conglomerado de seres no plano astral, na mente concreta, independente que seja. Sem dúvida. Aí você está vivendo aqui a tua realidade. E ao mesmo tempo você está assim, insatisfeito com a sua realidade, quer dizer, quando você está insatisfeito, você atrai todos os elementais que se alimentam da insatisfação. Todas as dores humanas começam a olhar para você e dizer, não, então vamos se aproximar, quem sabe a gente pega e dá uma sugadinha nessa criatura. Então você está aqui insatisfeito, né, vivendo uma realidade, dando vida para que essa realidade seja acontecida, ela seja vivida. Você está atraindo o entorno e ao mesmo tempo você cria uma realidade, né, que deveria na tua cabeça te dar mais felicidade do que aquela que existe hoje, só que essa existe só em você. Só que para criar essa realidade, o dispêndio, né, de vida é exatamente igual ao teu dia a dia. Aí então você cria desejos, aspirações, você imagina tendo feito esse caminho, tendo feito aquele caminho, conhecido essa pessoa, conhecido aquela, não tendo feito esse, não tendo feito aquele. E todas essas imaginações são seres que você está criando para que daí esses seres criados, entrelaçados entre si, agindo no teu astral, te dê aquela falsa sensação de felicidade. Você foge da realidade, né? Você cria uma pseudo-realidade e se coloca numa situação de inércia passiva. Aí você passa a ser refém daquelas coisas que você está criando. Você deixa de ser senhor da tua própria existência. E aí como faz esse processo reverso que é o que nós queremos hoje? Assim? Como transmutar isso? Como a gente pensar de uma forma diferente em querer mudar o passado, transmutá-lo e fazer com que ele seja uma lembrança agradável ou então até que a gente esqueça do passado? Não esquecer não adianta. Não adianta? Não. A compreendê-lo, então? Não, porque o passado, o tema do nosso o passado programa, de a compreensão cada um, do passado? Exatamente, porque o passado de cada um são seres vivos. Nós criamos, nós alimentamos. Todas as experiências que você teve enquanto criança, enquanto adolescente, está tendo enquanto adulto, toda a tua existência enquanto ser humano, ele é um conglomerado de seres que ainda se alimentam de você. O passado, ele é físico. O passado tem o nosso passado, o meu, o seu, de todo mundo que está aqui dentro hoje, tem ligação com a nossa mônada também? Tudo? É tudo ligação? É uma coisa só, vamos dizer? A nossa experiência individual, sendo que nós pertencemos a uma mônada, também faz parte, já que quando a gente vai resgatar o passado, nós resgatamos o passado da humanidade, que nós sempre falamos, tem alguma ligação ou não? Tem. Eu tô complicando um pouquinho, né? Não, tá claro, tá límpida a pergunta, tá tranquilo. É assim, ó, eu tenho o meu conjunto evolucional, espírito ou mônada, que nome a gente queira dar, de acordo com a crença de cada um. Isso se projeta, né,
na multiplicidade. A existência de cada um de nós aqui nos dá uma alma, cada existência nos dá uma Sim. alma. Essa alma ela vai cumprir o seu papel, vai ser sublimada e vai fazer evoluir parte da matéria que você criou, que você pariu. Tá? O passado, ele existe e ele é uma decorrência da existência dos seres. E o passado, veja que é uma coisa muito interessante. O passado de cada um e o passado do conjunto da humanidade, ele serve como um isolante, né, da realidade da mônada, do espírito, do sempre. Então tá aí, ó. Né? Então, a razão, veja que é uma coisa muito interessante, né? A razão para que a humanidade tenha essas dificuldades de compreender a sua própria existência, que cada um de nós tenha dificuldade para compreender e para ver quem nós somos, para que cada um de nós tenha dificuldade para ver o sempre, para entender, para compreender o abstrato, para ter acesso ao conhecimento como um todo, é exatamente esse manto, essa egrégora que cerca a existência humana. E o que tem aqui? O passado de cada um. Né? E ele fica como... É como assim, grego. Hoje o dia estava nublado. Para nós, acima das nuvens tinha sol. Exatamente essa analogia. Nós estamos aqui, a alma de cada um, a egrégora humana são as nuvens e acima da nuvem tem o sol. Que sol? O espírito, o sol central, né, o sol espiritual e o que se queira colocar por analogia. Essa que é a analogia correta. O que nós temos que fazer? Fazer com que essas nuvens se desfaçam. Mas não adianta eles falar assim, esquecer a nuvem. Eu vou assoprar a nuvem para lá. Se eu soprar para lá, ela pode sumir de cima da minha cabeça, mas vai ficar em cima da cabeça de alguém. Demais, perfeito. E isso não é trabalho para ser feito, não. Isso não é digno do gênero humano. Eu tenho que sublimar, porque daí, em sublimando, a nuvem ela se repete ao redor do globo terrestre. Ela tem padrões iguais para cada um ser humano. Em eu sublimando a parte que me cabe, eu sublimo a tua parte, né, a parte de cada um que habita e de cada um dos que já habitaram, isso de certeza. Por isso que a gente conversou da outra vez, a gente tem falado às vezes aqui, que não adianta eu achar que eu sou um adepto, um asceta perfeito, um discípulo, né, padrão e não sei o que e tal, quando ali do lado, né, tem um irmão de humanidade que está levando o maior cacete, né, no verdadeiro sentido da palavra. Ele está levando pau o tempo inteiro da vida e sofre, não sei o que e tal, e precisa de uma direção. Não, isso é problema dele. Não existe isso. Pérez, você tocou num assunto interessante. Como eu posso interferir no teu processo sem você me pedir ajuda? Não. Então, como é que fica isso aqui? Não, veja só, nós estamos falando aqui sempre, desde o primeiro dia que a gente veio aqui, em setembro de 2005, 28 de setembro. A gente está falando sobre solução para a humanidade. Nós nunca falamos aqui em indivíduo. Então, quando eu vejo alguém da humanidade sofrendo, eu tenho que ver, como você falou, eu tenho que analisar o problema. O que está acontecendo com essa criatura? Né? E trabalhar na causa daquele sofrimento, né? Isso é importante, e não enfocar naquela pessoa especificamente, porque se eu vou trabalhar naquela pessoa especificamente, eu posso estar interferindo karmicamente. Isto. Né? E se eu interferir karmicamente, pode ser de direito ou não, pode haver uma ligação entre eu e aquela criatura e deveria haver esse envolvimento ou não, só que por via das dúvidas, então eu faço uma interferência a nível mental, eu crio uma solução para que não só aquela criatura, né? mas todos que padecem todos iguais, né? Se resolvam. E mais, aí eu não estou pensando só naquele ser humano que está com aquela dificuldade, eu estou resolvendo, e aí é uma coisa divina, né? Aí é um ato de caridade, não na caridade humana, mas uma caridade divina, porque eu estou resolvendo aquele conglomerado de forças que tem por função e por vida só gerar dor, só gerar sofrimento. Então, eu liberto aquelas criações que foram feitas por alguém em determinado momento da história da humanidade e que vem se alimentando da humanidade até então. Isso é o trabalho de sublimar as dores da humanidade. Nesse momento, quando você trabalha nesse plano, que assim, quando você vê o que está acontecendo e resolve mentalmente, né, resolve espiritualmente aquele processo, né, você está daí agindo nas razões do próprio karma. Você está tendendo a humanidade ao equilíbrio. Entende? Aí, quando você resolve o karma humano, você faz com que os que vierem a nascer já nasçam já em função do trabalho a ser feito e não mais em função de um resgate humano para resolver, para fazer, que é como é o nosso caso hoje. Quando eu vejo, por exemplo, as televisões mostrando para nós Holocausto, Segunda Guerra e todas aquelas coisas que a gente vê e a gente entra naquela energia. Esse é o momento, então,
para a gente transmutar aquilo. É uma coisa que a gente tem É factível ou não? É possível? Sim, sim. Uma coisa que a gente tem que ter em mente que é assim, a vida humana, né, a coisa humana em si, as forças que regem as nações, não é o acaso, não é um acaso da mãe Joana, não é um bando de desatinado, por mais que possam querer parecer desatinado para a população. Não existe coisa, acaso algum. não existe o acaso do ponto de vista cósmico, Perfeito. estou falando do ponto de vista humano, né? Sim. Então a coisa toda é engendrada. Então não vem para a mídia sequer uma palavra que não tenha sido escolhida. Ah, sim, Entende? no aspecto Sim. humano. E aí quando então a mídia dá ênfase, não, vamos falar sobre o que aconteceu na Segunda Guerra, 60 anos atrás, 100 anos atrás, na Primeira Guerra. Então assim, é como se houvesse um orquestramento, há um orquestramento, para fazer com que as dores humanas elas não sejam esquecidas. Né? E quando você está quase esquecendo, alguém vem e te mostra uma imagem. Olha o que aconteceu há 100 anos atrás. Olha o que aconteceu em 1945. Olha. Então aquilo é revivido intencionalmente para que as dores humanas, né, sirvam como isolante para a própria evolução humana. Mas se você for esclarecido, você vai olhar com outros olhos. Aí é que está, exatamente. Então agora vamos colocar um ponto aqui e vamos ver como é que o passado se ancora astralmente e vitalmente para a gente chegar a como resolver, a como sublimar o passado de cada um e o passado da humanidade como um todo. Porque quando eu sublimo o passado, é como se eu resolvesse essa questão das nuvens que cobrem a humanidade, e aí o sol se faz para todos. Que sol? O sol da consciência. Né? Bom, aconteceu alguma coisa no ano de 1500, por exemplo. Né? Aí Cabral chegou em Porto Seguro. Né? Ele sabia o que tinha que fazer, sabia a ordem que pertencia. Ele veio trazer alguma coisa que daí estava de guarda dessa ordem, e ele veio deixar em Porto Seguro. Depois essa coisa foi levada de Porto Seguro para Itaparica, porque tem a ver com o futuro do Brasil, uma porção de coisa. Né? Isso é o que a história oculta. Aí tem a história fictícia, que daí ele estava navegando, e daí se perdeu e veio, foi parar exatamente na Bahia e descobriu o Brasil. Claro. Tudo bem. Independente disso, do que é contado, né, nas escolas, e vejo que isso é perpetuado academicamente. Né? Então, as inverdades a respeito da nação brasileira, né, e do solo brasileiro, da pátria brasileira, elas são perpetuadas depois de 500 anos. Mas tudo bem. Então, isso é um aspecto do que é o passado, que ele é criado, aquilo que está fazendo agora. Então, se cria uma pseudo-realidade e é alimentada, isso não dirige as pessoas para lugar nenhum. Paralelo a isso, e isso existe agora, né? Paralelo a isso, existe a realidade daquele dia. Então eles vieram, pegaram as correntes marítimas, tinha a ver com os fenícios, vieram, aportaram lá em Porto Seguro, teve todo um processo para ser feito. Esse evento que aconteceu naquele dia, né, ele cria uma realidade, ele cria como se fosse um pequeno mundo no astral, que é aquele dia. Rock dia, este dia, o Deus de hoje, né, hoje, né? Então, essa realidade criada naquele dia, ela existe em si, porque o acontecimento foi real, as pessoas despenderam vitalidade para acontecer naquele dia. Sim. E então no astral tem o dia 22 de abril de 1500, fixo, vitalizado, entrelaçado em todas as forças que concorreram para que aquilo acontecesse. Entendo. Isso está lá. Quando a gente vem aqui e conversa sobre o que aconteceu realmente naquele dia... Nos ligamos lá. Nós nos ligamos e vitalizamos aquilo, e vitalizamos toda a história que aconteceu para que aquilo acontecesse. Isso é uma coisa boa que a gente está fazendo. Entende? Mas ele existe fisicamente naquele local. E é bom então a gente saber a respeito, porque a gente recebe todos os influxos, né, que ainda estão retidos, assim, toda a felicidade daquela ordem, daqueles seres de alta estirpe, daqueles seres de alta hierarquia que aportaram na terra dos deuses, na terra prometida, na terra brasileira, no ano de 1500, né? Ele está latente, né? Pronto, pulsando, né? No astral, no vital, no planejamento concreto. Quando eu me conecto com aquilo, eu dou para aquele local, né, a minha experiência de hoje, a minha experiência enquanto ser humano, e aquele local recebe a minha experiência e propaga essa minha felicidade em saber disso para todo o passado daquele dia. Então, eu não sei o que aconteceu quando Pedro Álvares Cabral nasceu e foi trocado. Não sei o que aconteceu nesse dia, né? Mas a gente sabe que ele nasceu e foi trocado. Ele era um Kumara, né? Então,
eu não sei o que aconteceu no entorno do dia do nascimento do Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, o Vale de Caminha, o Infante Dom Henrique de Sá, mas quando eu me conecto ao dia 22 de abril de 1500, todo o meu conhecimento, a minha vitalidade, a minha felicidade, o quem eu sou, quem você é, o que eu sou, o que você é, se conecta naquele ponto e aquele ponto propaga o que eu sou e o que você é, o que nós somos, o que a humanidade é, para um passado que para a gente é invisível, mas que existe. Que passado é esse? A realidade do dia a dia de todos os navegadores até chegar naquele ponto. Essa é que a somos grande... parte desse passado também. Porque agora a gente conhece esse passado. Sim. Aí é que está a necessidade de se conhecer a verdade, porque quando você conhece a verdade, o que faz assim, não, o nosso objetivo é jogar luz sobre a verdade. O que é jogar luz sobre a verdade? É que é o seguinte, o ser humano só enxerga o que está iluminado. Jogar luz sobre a verdade é fazer com que você consiga ver aquela coisa. Então, quando eu vejo um fato histórico, construtivo, né, eu faço com que tudo que eu sou, a minha vitalidade, a minha conexão com aquele passado, ele se propague para todo um passado que para mim é desconhecido. Que passado? O dia a dia da vida do Pedro Álvares Cabral, de quem estava com ele, de quem construiu o navio, do Infante Dom Henrique de Sagres, Ordem de Avisos, Maris, Templários, e aí Templários se encadeia com o Egito, se encadeia com a Atlântida, né? Então, quando eu olho para algum ponto no passado, para a verdade, ou para independente se o passado foi de semana passada, ou há 500 anos, ou há 1 milhão de anos, eu tenho o poder de interferir em todo o passado humano desconhecido. Essa é a primeira chave. Primeira chave. Depois o seguinte, eu recebo, olha só. Só uma partezinho. Sim. Só é importante essa parte aqui. Você está falando, eu posso modificar. E se essa história, não me foi, se ela me foi passada erroneamente, como eu posso? É isso, exatamente isso que eu ia falar. Então, perfeito. Tá aí, é bom. Pois é. Então, é que a coisa ela fica pronta, né? Daí quando você vai verbalizar, já está em imagem. Então, assim, veja que daí, através desse processo que eu estava falando, você tem condição de interferir, né? E você caminhar por todo o passado humano, né? Inconscientemente, que assim, eu não preciso saber o que aconteceu em cada dia da vida de Pedro Álvares Cabral, e nem o que aconteceu na Atlântida, nem o que aconteceu na Lemúria. Por quê? Porque quando eu me conecto com um local no passado, eu aprendo, e é o que a gente tem feito aqui nesses 4 anos, 5 anos, 4 anos e pouco. Nós temos dados-chave para cada um de vocês, seres humanos, para andar pelo passado oculto do gênero humano, para dar tudo que de bom há em vocês para o passado humano, só que daí junto pelo caminho vai o que de bom há em cada um de vocês e de nós, e também o que ainda está por resolver. Sabe, de hoje é o programa número 80. 80. É coisa. Se não é. Bom, então, esse é quando eu estou trabalhando sobre a realidade. Quando eu vou, e você fala assim, no dia 22 de abril de 1500, o Pedro Álvares Cabral se perdeu e veio e teve uma missa, e daí só veio para cá, só prisioneiro, e tal. Aí eu estou me lastreando, eu estou me ligando a uma realidade que não existe, que foi criada por alguém com uma segunda intenção, ou por ignorância, né? Ou por intenção mesmo de lesa humanidade, lesa pátria brasileira. E aí quando eu vou e me fixo nessa realidade, tudo que eu tenho em mim de bom e que eu tenho em mim para resolver, ele vai andar por esse caminho e se perde nos meandros daquela história que foi criada. Veja que aí você tem que ver então o que eu quero trabalhar do gênero humano, o que eu quero vitalizar. Porque assim, cada coisa que eu olho no invisível que olha de volta para mim, eu estou me dando para essa coisa do invisível. Eu estou transformando, porque quando eu olho para algum lugar olha de volta para mim, eu dou para esse lugar tudo que eu sou de bom e de ruim. Eu transformo esse local. E aí se criou hoje, e veja que desperdício de vida, né? Porque como a humanidade vive hoje, né, no que a gente chama de Maia, num mundo completamente assim, sabe? Às vezes se olha para a humanidade e assim, que força descomunal, né, que existe, que foi criada e que é o karma, que é o egrégora humano, que força descomunal que consegue manter aprisionada tal poder,
Que poder? O poder que o ser humano tem para trabalhar o seu presente, seu futuro, né, e o seu passado, e o presente, passado e futuro da própria divindade, transformar a própria existência humana. Mas não, a humanidade, nós ficamos nesse ir e vir. Eu consigo olhar 1 milhão de anos atrás, ou agora, ou 1 milhão de anos na frente. Eu vejo no invisível, em cima, no meio, embaixo, e eu me contento em ver até onde a minha vista alcança. A minha preocupação é que o trabalho termine, porque eu quero ir para casa para ver a novela. A minha preocupação é porque semana que vem é o final do mês, né, e a minha conta eu posso pagar ou não. Preocupação individual. Nem é individual. A preocupação, o que move a humanidade hoje é o alimento, é o dar alento para as formas, para os medos, para os anseios que cada um de nós criou depois de nascer. Somos seres ancestrais, com algumas centenas de existências nas costas, porque senão não estaríamos aqui, e nós nos curvamos no dia a dia para seres elementares, para seres do astral, que nós criamos, né, há 30, 40, 50, 60, 20 anos atrás, que foi quando a gente nasceu e começou a existir. Há todo um passado humano esperando para ser transformado por nós, porque sim, jamais existiu uma estirpe de seres humanos como existe agora. Jamais existiram seres humanos tão poderosos quanto existe agora, independente de qual foi o rei, qual foi o guerreiro, qual foi o sacerdote, não interessa. Porque quem está aqui hoje foi preparado para estar aqui hoje e está numa ambiência de podendo manipular um poder invisível que jamais foi dado a nenhuma classe de ser humano. E então, de posse desse poder de transformar o presente, o passado e o futuro, eu me atenho, eu me divirto em fazer essa confusão do dia a dia. Então, cabe uma pergunta. Se existe isso tudo, nós somos 7 bilhões de pessoas, somos alimentados por tudo isso aí que você acabou de dizer. É muito difícil porque eles fazem questão de alimentar tudo aquilo que nos mantém cativos. Sim. O que nós fazemos aqui, o que outras pessoas fazem em outros locais, tem força para mudar toda essa situação? Por exemplo, é um exemplo, não sei nem se é cabível. O que nós estamos fazendo aqui há 4 anos, vamos dizer, tem alguma relevância no meio disso tudo? Eu não estou forçando uma resposta. Eu estou sendo claro. Respondo, mas eu sou assim, você sabe que é assim, a gente não tem nem script nem nada. O que pode ser de perguntar alguma coisa e eu falar aquela palavra Perfeito. Muito simples. Então, não sei. Porque às vezes, muitas pessoas, eu converso com elas na rua, e a gente vai conversando assim, puxa, mas somos um só, eu sou um só, como é que nós vamos mudar toda essa estrutura, todo esse esquema, todo esse sistema? Então, qual é para a gente poder passar essa força, essa credibilidade, essa energia, essa confiança para o nosso telespectador, para o nosso irmão? Então, o que representa um tipo de trabalho assim, vamos dizer? É muito engraçado. Bom, primeiro nós não somos um, né? Cada um de nós é um conglomerado de forças, né? Assim, nós somos uma fatia da história humana que está existindo, responsável pelas fatias da história humana e em processo evolucional. E nós somos deuses encarnados. A gente tem condição de criar fisicamente, virtualmente, astralmente, mente concreta. A gente cria no visível e invisível de uma forma que jamais foi dada a ninguém criar. Então, a gente fala assim, mas eu não posso, eu sou só isso, é só por comodidade. Se vocês não fazem o que querem, é porque não querem, porque podem. Depois é o seguinte, o que nós temos feito aqui há 4 anos, né, pode contribuir para que a realidade ela seja visível. A pergunta é muito clara, né? E a resposta também que é o seguinte, é que nós temos feito aqui nesse período todo, né? E muitas pessoas também, obviamente, ao redor do mundo inteiro, já fizeram, a gente faz e muita gente vai fazer, é falar sobre uma realidade, entende? O que a gente está fazendo aqui, por isso que eu falei de início, né? Porque a tua pergunta viria agora, porque o que a gente faz dar para vocês a direção dessa realidade. Quem vai mudar vocês não é o que a gente fala aqui, não é o que vocês vão ler, é o contato de vocês com essa realidade. Então o que a gente faz é mostrar qual é o caminho que você pode andar, porque ali está a realidade. Falamos sobre a Agartha, olhem para a Agartha. Falamos para a Shambhala, olhem para a Shambhala. Falamos sobre o sol oculto, olhem para o sol oculto. Reencarnação, livre-arbítrio, karma, elemental, não interessa o que se falou aqui, a gente está mostrando uma realidade. Contactem-se com essa realidade e sejam a própria realidade. Essa realidade, ela é irreversível, grego. Entende? Não é porque uma pessoa não acredita que o sol vai nascer amanhã, que o sol vai deixar de nascer amanhã.
Se eu ficar em casa ou se eu acordar e ficar com os olhos fechados, o sol nasceu do mesmo jeito. Então, o que se faz aqui é mostrar que há uma realidade que existe e que ela é irreversível, né? O que está sendo dado, o que nos está sendo dado enquanto seres humanos é o prazer de compartilhar conscientemente esse mundo novo, coisa que jamais foi feita. Isso é verdade. Então, a resposta se é possível transformar, não é questão de se é possível transformar. A questão é que o seguinte, é que nos está sendo dado o direito de ver a coisa acontecer. Nós estamos tendo o privilégio, né, de ver o invisível se transformar em visível. Por quê? Porque esse invisível, que é essa realidade, ele está lastreado e ancorado, né, em cada um de nós, porque nós somos preparados para isso. Então, se cada um de nós não consegue transformar o seu presente, o seu passado, o seu futuro, é simplesmente porque não se decidiu a fazer isso. Ninguém coloca em prática o vontade, sabedoria, ou amor, sabedoria e atividade. Bom, então nós falamos sobre um elemento, né, um dia no passado, Isso. que quando eu olho, então o que eu sou é espargido para todo o passado invisível da humanidade, e isso é transformado, a gente sabendo ou não, vendo ou não, não importa. Uns veem mais, outros veem menos, veem mais para cima, mais para baixo, não interessa. Quando eu vou e me foco em algum ponto, algum evento negativo, né, que tenha acontecido um evento, e o negativo aqui é muito bom esclarecer, que é o seguinte, não é que é pecado, não é que é mal, não. O que é negativo para o gênero humano é aquela coisa que é aquele acontecimento, aquele evento que é contrário à evolução. A evolução do indivíduo, a evolução do gênero humano, a evolução da nação, a evolução da divindade. Isso é o conceito de mal. Então, quando há um evento, um relato de um fato, né, que seja ruim, dentro desse conceito, dentro dessa realidade do que é ruim para a evolução, e eu vou e me ligo e vitalizo aquele evento, eu estou alimentando as dores. Que dores eu estou alimentando? As dores do gênero humano. E aí vem a questão do arrependimento, né? Que o arrependimento, ele é como se fosse um catalisador, um elemento que vai disparar vários processos, e o arrependimento, ele alimenta o caminho para todos os tipos de dores humanas. Todos. Quando a pessoa daí se arrepende de alguma coisa, ou então aquela pessoa se compraz, tem prazer em ter um acidente, ela para, você pode dizer assim, ó, se caiu um pardal, bateu na árvore e caiu na lateral da rodovia, o trânsito vai congestionar, né? O pardal é um passarinho, não um radar, né? Então, por quê? Porque todo mundo vai parar ali e vai pensar assim, pô, árvore miserável, matou o pardal, pô, que pena, coitado do pardal, pô, que pardal legal, vou fazer uma fritada e vou comer. Cada um pensa de uma maneira, né, sobre aquele evento, mas todo mundo vai parar para dar uma sofridinha básica com relação àquele evento. Por que as pessoas param para ver um acidente? Porque a pessoa vem e te conta assim, pô, você viu o que aconteceu? Morreu 5, 10, 20, 50, 1 milhão. Você viu o que... Então, os alarmistas, os catastrofistas, né, aquele pessoal que se compraz em replicar a dor, é porque é o seguinte, nessa pessoa, né, se alimenta a dor humana. Então, ela te conta uma dor para que você sofra, né, para que você sinta essa dor. E ajude a alimentar. Aquela dor se alimenta em você, você vai se entrelaçar com a dor que daí estava em mim e que estava naquele evento, e aí há uma mistura kármica em eu, você, o evento, e o pardal que bateu na árvore, quem plantou aquela tal da árvore. Então, fica uma massa humana indistinguível. Você não consegue distinguir o que há de correto nesse processo e fica alimentando seres que não têm culpa nenhuma. Nenhum ser que a gente chama de erro, nenhum ser que a gente chama de dor, ele tem culpa por quê? Porque eles não pré-existiram, independente de qual seja o erro grego, independente de qual seja a dor, a aspiração, independente de qual seja a emoção humana, ela foi criada pela humanidade, ela é alimentada pela humanidade. Sim. O passado humano, ele é o somatório do passado de cada um de nós. E o que é o passado de cada um de nós? Por exemplo, sim, se eu, vamos supor, que eu tivesse uma vida equilibrada. Aí então eu passo a minha vida equilibradamente para evoluir, tentando ajudar, tentando compreender as coisas. Quando eu passo pela minha existência e por ignorância advém o fenômeno que eu chamo de morte,
parte da minha existência, da minha alma, né, dessa egrégora, que é essa minha própria egrégora, esses elementais que eu criei, ele vai continuar existindo no astral. Quer dizer assim, é um resíduo que eu deixo para quem vier depois limpar. Isso é o karma humano. Isso é o passado humano doloroso a ser resolvido. O conjunto das dores humanas, né, ele tende a se replicar por quê? Porque ele precisa se alimentar. Quando eu vou e replico as dores, quando eu vou e sinto prazer em te relatar alguma coisa, sinto prazer em ficar sofrendo pelo que aconteceu há 1000 anos, ou quando eu era pequeno, imagina, isso é a felicidade dos psicólogos, né? Os problemas infantis que cada um teve com o seu pai ou sua mãe, os traumas de infância, e aí os traumas de infância derivam nas... Como é que é o nome que se dá? Vida pré-uterina? Não, Grego, não. Na vida pré-uterina é uma felicidade. Sim, mas você está no meio termo entre a conturbada. Não. Quando você tem um conjunto de coisas que é uma síndrome qualquer, é síndrome o nome que se dá. Então, eles ficam assim, não, eu tive um problema de infância e daí eu não consegui resolver até hoje, e porque daí quando eu era pequeno e me forçava a usar verde eu não gostava, agora eu detesto verde, e quando meu filho coloca verde eu fico bravo. Então, nós usamos fatos simples, né, na infância de cada um para justificar, né, a incompreensão da vida hoje, para justificar a projeção, né, do meu dia a dia, em vez do passado eu projetar, em vez do presente eu projetar no passado, para justificar que eu sinto prazer em ter dores, para justificar que daí, por conta de eu ter tido um problema na infância, eu tenho o direito de não me ajudar enquanto ser humano, não ajudar a nação onde eu nasci, nem a família onde eu nasci, nem o gênero humano, e eu acho que tenho o direito de sofrer, né, e reclamar contra a vida, contra a lei, e atribuir tudo ao karma. Que karma? O karma que você está ajudando a alimentar, a criar, né? Não, isso é o seguinte, desculpa, é preguiça, é ignorância, é falta de pensar em si mesmo, é falta de entender o mínimo sobre a razão que o levou, né, e que me levou, que levou você, que levou a nós todos a existir. Quem disse que por causa que um dia, né, eu tive um problema na minha festa de aniversário de 1 ano, né, isso me dá o direito de estragar a minha existência, e daí estragar a tua existência, e de viver sendo um azedo, e de viver tendo um problema para resolver, e de replicar esse problema para o outro, e pegar e expandir uma cadeia de dores a vida inteira. Quem que diz isso? Ninguém tem. Esse direito não é dado a ninguém, porque acima dos direitos humanos que nós temos um dever divino de evoluir, e o dever de resolver a humanidade. Nós nascemos para resolver a humanidade. A dor de cada um, o como cada um é, a família que cada um escolheu nascer, né, a pátria que cada um escolheu nascer, o aspecto físico de cada um, é o seguinte, é o karma de berço de cada um, e isso é uma escolha gloriosa. Se eu nasci assim, e eu queria ter 1,90 m, né, e eu tenho 1,70 m, se eu queria não ser magro, queria ser gordo, se eu queria ter olho marrom e ter olho claro, isso foi a minha opção consciente de antes de nascer, porque é o caminho mais rápido, é o atalho mais rápido para eu esgotar e resgatar uma fatia de karma que eu conscientemente quis trabalhar. Aí eu escolhi que eu vou nascer assim com o olho marrom. Aí eu passo a vida inteira insatisfeito e eu vou e boto uma lente com um olho claro porque eu queria ser assim. Que ignorância, me desculpem. Porque você escolheu nascer assim, porque você, do jeito como você foi parido, né, é a melhor engendração para a lei e para você. Não existe, não mude 1 milímetro, por quê? Porque é assim que tem que ser. Você nasceu para ser assim porque é uma opção tua, porque você é assim, a peça que você é só se encaixa, né, no mosaico da lei se você tiver consciência que é assim que tem que ser. E não é um determinismo. Né? Ah, mas eu nasci assim e eu sofro porque eu queria ter olho verde, eu tenho olho marrom, ou porque eu queria ser rico e eu sou pobre, porque eu queria ter nascido como o rei e eu não sou vassalo. Que é isso? Né? Aí você veja que a existência ela é completamente desperdiçada em dores desconhecidas, né? Se propagam as dores para o futuro humano de uma maneira que não é dada a ninguém fazer, ninguém tem esse direito. Nós temos que ter noção, né? A gente tem que crescer, deixar de ser, como falava o professor Henrique José de Souza, impúbere psíquico, quer dizer, é criança do ponto de vista evolucional, e entender que cada um está onde tem que estar. Ninguém nasce na família que não lhe é de direito. Ninguém nasce, ninguém escolhe o corpo físico que não lhe é de direito.
Ninguém tem a capacidade que não lhe é de direito. Agora, você tem o livre-arbítrio, vontade, amor, sabedoria e atividade para transformar o lastro que você trouxe de berço para resolver. E se eu trouxe, é porque a lei sabe que eu tenho competência para resolver. E por isso diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Isso se aplica ao dia a dia perfeitamente. Tudo que eu tenho para resolver, eu tenho competência para resolver e muito mais. E me deem mais porque eu vou resolver. Essa que é a postura. A gente uma vez usou um termo aqui, que é a questão da intrepidez. É intrepidez mesmo. Por quê? Porque a gente nasceu para transformar o gênero humano. Não nascemos para ficar chorando. Se fosse para nascer para ficar chorando e se lamuriando e perpetuando o karma de cada um, e a vida de cada um, e o karma humano, porque quando eu tinha 10 anos eu queria isso, não sei o que e tal, ou eu queria ter ganho, isso tem uma pessoa que está assistindo, uma boneca pequena, grande, quando eu tinha tal idade, e a minha irmã ganhou uma boneca grande, e eu ganhei uma boneca pequena, ótimo, e daí? E aí isso é justificativo para levar uma vida amarga e aí gastar 1 milímetro, um minuto de vida, ou 1 milímetro do meu deslocamento no tempo com isso? Quem que disse? E a fatia humana que está apostando em nós? E meus antepassados todos? Não é? Então, assim, um dos meus ramos familiares veio da Áustria para a Itália no ano de 1090. Um dos ramos raciais. Eu não sei os outros. Deve ser um bando de bandido, porque imagina, né, todo mundo era bandido. Sim, né? E então, eu estou responsável, né, pelo meu pai e mãe, pelo pai e mãe de cada um deles, pai e mãe de cada um deles. Então, eu, né, sou responsável pelo que fizeram de certo e errado, bilhões de seres humanos para eu acontecer, para que eu acontecesse, para que eu existisse. Sim, tem muita coerência. E esse lastro humano está para ser resolvido. E aí eu venho aqui e digo, não, porque quando eu tinha 1 ano, né, aí então o pai e minha mãe saíram da sala onde é que estavam fazendo a festinha, e aí veio uma tarântula e mordeu no meu dedo, e aí eu chorei, não gostei e tal. E aconteceu, e é grande coisa. Né? Azar da tarântula que veio, me mordeu e morreu, era a hora. Entende? E aí por causa disso, eu falei assim, não, por causa disso então eu não vou tomar água, eu odeio aranha hoje. Qual que é isso? Não pode. Né? E aí se a gente não consegue nem entender o que cada um de nós é, como que eu posso querer transformar o meu passado? Como eu posso querer transformar o passado humano se eu não tenho nem o exercício do direito de transformar a minha própria vida? Quem que disse que porque eu tenho uma conta atrasada para a semana que vem, né, isso me dá o direito de achar que a vida é ruim? Que vida? Vocês entendem o que é a vida para achar que tem esse direito? Não, desculpa. Não entendem e não tem esse direito. Então o que a gente tem que fazer, voltando, então acabou a sessão aperto, né? O que acontece? Nós temos que olhar para o nosso passado. Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, no 7º mês, daí eu sei que ela brigou com meu pai, e ela ficou preocupada, ela teve que sair de casa, né? E eu estava tendo o mesmo sofrimento que ela. Ótimo, né? Aconteceu, foi bom, porque eu nasci jamais preparado para correr mais rápido, né? Isso tem um impacto qualquer na minha vida? Tem, por quê? Porque hoje eu lembro, só que hoje eu lembro como um aprendizado. Então, sim, essa que é a chave para cada um. Outra visão do caso, do efeito. Essa que é a chave para transformar o passado de cada um. Não adianta esconder, não adianta fazer de conta. Aconteceu, fez, errou, devia ter feito, aconteceu assim. Ótimo. Era o que tinha que ter acontecido, porque nós, quando nascemos o karma de cada um, o da família que nós escolhemos, né, da nação que nós escolhemos e a expectativa da lei. É um conjunto de coisas muito poderoso, muito grande, que interfere para que as coisas aconteçam, às vezes antes que a gente tenha domínio sobre elas. Então, olhem para o passado de cada um de vocês, não que vocês tenham problemas para lembrar de infância, de passado, obviamente ninguém tem, não é? Óbvio, né? Mas supondo que cada um de vocês tenha uma coisinha para resolver, né? Então, meu pai deixou minha mãe, não sei o quê, o meu irmão... não interessa, cada um sabe as coisas que tem para resolver. Olhem para essas coisas, dê uma repassadinha. Assim, quando eu vou dormir, todos os dias, antes de morrer à noite, antes de ir para casa à noite, toda noite a gente vai para casa, e por isso a sensação de saudade, né? Que a gente só se encontra quando a gente dorme. Eu dou uma repassada assim rápida no dia a dia. Acordei, que eu pensei de manhã, não sei o que eu fiz, o que eu comi, o que eu fiz hoje. Hoje eu fiz 1, 2, 3... Fiz 63 coisas e queria ter feito 64. Muito bem, então amanhã eu vou fazer 64 e mais uma.
e durmo. Então, o processo de repassar o dia, faça o seguinte, repassem a vida. O que eu fiz quando eu tinha 1, quando eu tinha 2, quando eu tinha 3, 4, 5, 6, e vejam, né, esse acontecimento, aquela criatura que era vocês, vivendo aquele dia a dia, errando naquele dia a dia, sendo vista por vocês hoje, mais experientes, divinos em evolução, conscientes, jogando para um dia do passado de cada um de vocês a mesma consciência, a mesma vitalidade e a mesma alegria que a gente joga quando a gente vê um fato verdadeiro no passado. Aí então eu olho aquele dia que existe, o dia a dia da vida de cada um de nós existe da mesma forma como existe o dia em que foi criada lá a primeira pedra das pirâmides, ou quando o Cabral chegou dia 22 de abril. Então, o dia de cada um está ancorado vitalmente, astralmente no plano, né? Mentalmente. Então, olhem o dia a dia de cada um como a divindade olhando aquele erro que se manifesta para ser sublimado. Perdoem a vocês mesmos. Não perdoar no sentido de religião, isso não existe. Perdoar é compreender que naquela época, naquele dia, no dia a dia de cada um de vocês, vocês fizeram o melhor possível para aquele momento evolucional. E hoje, então, vocês vão e corrigem e complementam aquilo que não foi feito naquela época. É a divindade evoluída conversando e mudando o dia a dia da divindade em evolução. Eu me transformo no passado, eu recrio meu passado inteiro. Então, o que é o meu passado? O meu passado é tudo que eu fiz no dia a dia, entendido pelo que eu sou hoje. Quando eu olho para o meu dia a dia, quando eu olho para o meu passado me olha e se mistura com o que eu sou hoje. Hoje eu sou melhor? Sou. Hoje eu sou pior? Sou. Vou melhorar? Vou. Onde é que eu vou chegar? Aonde eu quiser. E o que eu posso fazer sobre o meu dia no passado? O que eu quiser. Eu vejo o meu dia a dia da forma como eu quero. Quando eu vejo o meu dia a dia, eu recrio o meu passado. As dores do meu passado deixam de ter impacto sobre o meu presente. Eu me desenlaço, eu me desincompatibilizo, eu saio, eu deixo de alimentar dores que eu criei naquele dia, em 22 ou 12 de maio, não sei quanto. Quando eu deixo de fazer isso, toda a vitalidade que está sendo sugada por mim mesmo, do meu passado, ela é concentrada no meu dia a dia. Aperta-se o botão turbo. Eu posso criar o que eu quiser hoje. Não tem razão para alimentar uma dor do passado de cada um, porque ela foi alimentada e criada naquele dia. Hoje eu vou, eu olho, eu não alimento, eu entendo por que aconteceu, eu sublimo e vejo que hoje o caminho é diferente. A chave para a gente transformar o passado de cada um é o seguinte, é sem resíduos. É nenhuma dor do passado, do meu passado, nenhuma dor, que é o conceito de karma, se alimenta mais de mim hoje. Aí eu sou intrépido, porque eu olhei para cada uma delas e entendi o que aconteceu em cada dia e as liberei. Quando eu faço isso, eu alterei o meu, e alterei o teu, e alterei o entorno de todos que estavam comigo naquele dia, e da mesma forma como quando eu olho para 22 de abril de 1500, eu altero até o passado da Atlântida, eu alterando o meu dia a dia, eu alterei o dia a dia do primeiro ser que pariu o meu tataravô há 50, 60, 100 mil, 1 milhão de anos atrás. Nos foi dada a competência, nos foi dada a condição de criar uma reação em cadeia, onde eu olho para o que eu fiz ontem, e esse meu olhar sobre o que eu fiz ontem cria uma reação que altera o olhar sobre o primeiro dia do primeiro ser humano na face da Terra. Essa que é a chave para transformar o passado. Você viu que eu fiquei quietinho hoje, né? Sim, e aí em fazendo isso, em eu não alimentando mais o passado e nem as dores, a vitalidade que há em mim é usada, sabem para quê? Sabem para quê? Para viver. Ninguém mais precisa viver menos do que 100 anos. É só não ficar lastreado no passado. Só isso. Maravilhoso. Enquanto você estava falando, eu estava vendo, como você diz, né? Mas é isso aí. E realmente o segredo está aí. Cada vez que eu olho para o meu passado com compreensão, porque cada dia eu estou melhor, cada dia eu tenho mais conhecimento, eu sei discernir muito bem e transmutar tudo aquilo que eu quero fazer e deixo de alimentar aquilo. E você vê que daí o passado de cada um e o passado humano, grego, é exatamente o que impede que a gente veja o que está por ser visto. Porque em vez de eu olhar para o infinito, em vez de olhar para o sempre,
eu olho para ontem. Não, eu vou projetar minha vida, eu olho para amanhã. Olhar para amanhã é o seguinte, pô, eu queria amanhã ganhar na loteria. Dá licença, vamos agir divinamente. Quer ganhar na loteria? Sim, construa a riqueza, e a riqueza não é ter dinheiro. Também é ter dinheiro, é uma derivada, porque quando você é rico, aí você cria uma condição de fatores que atrai os gênios da riqueza para que em você se manifeste. Porque todo o invisível, ele quer ser visto, ele quer ser verbalizado, ele quer ser vivido, né? Tanto a dor quanto a felicidade. Então, se a dor e a felicidade coexistem, e na verdade são variantes, por que não ser feliz? Com certeza. Maravilhoso. Olha o tempo, vocês perceberam que passou aqui? Bom, mas o grande trunfo de hoje é que nós mudamos o passado. Mudamos o passado. Já não é mais, nós não somos mais os mesmos, o passado não é mais o mesmo. Então hoje nós estamos felizes por termos participado junto aos nossos queridos irmãos que estão aqui, em casa também. Jorge, mais uma vez obrigado, né? Obrigado a você. E feliz sempre. Um fraterno abraço a todos. Eu desejaria que cada um tivesse em casa um espelho que mostrasse a vocês o que vocês veem e o que vocês não veem, para que mostrasse a vocês quem vocês são. Então, desejo a vocês, resolvam o seu passado, contribuam para resolver o passado humano, resolvam o karma humano, vejam quem vocês realmente são, tenham uma longa vida, saudável, fraterna, feliz e até sempre. Fiquem em paz. Até sempre. Vida Inteligente.